Nosso Falou. consultor. É só pra... O Flávio Nossa, mas eu aprendi muito com ele, né? Não, mas é E porque... foi nesse momento que a gente percebeu o poder que a tecnologia tinha, porque a gente vendeu e deu muito certo. A gente fez o lançamento dessa ferramenta na época e deu muito certo. E acabou que a gente falou, cara, vende muito fácil, o mercado pede, o mercado deseja, então vamos criar a nossa. Nesse E momento... você tava falando do modelo do iFood, cara. A gente tava numa palestra da G4 e tinha, eu acho que era o cara da área de produto deles, diretor lá, a cabeça. E até hoje, o iFood, empresa bilionária, eles levam a sério esse modelo de MVP. Eles chamam de jet ski e barco. Tipo, o barco é o iFood ali que faz tudo. Jet ski começa a ser o cupom, começa a ser a promoção que eles vão dar ali, a parte da IA, né? Eles têm isso, eles têm a parte muito forte ali de IA. Então, assim, se o iFood, que é um case muito fora do Brasil, faz isso até hoje, por que os menores não vão começar a fazer, né? Com muito menos caixa. E nada melhor do que você criar um sistema que tenha menos funcionalidades, que sejam as principais, que resolva a dor principal, né, o core do negócio, e realmente colocar no mercado. Depois você melhora. Porque do contrário, você pode errar muito caro, né? E é muito melhor que se você for errar, que erre barato e que erre rápido. O interessante do software, o interessante da tecnologia, é que diferente do método, diferente de algo de educação, é que a educação ela entrega um método que você vai ter que aplicar. Então assim, eu aprendi lá num curso com 3 módulos. Eu tenho que ter o meu tempo de aplicação, tenho que ter meu tempo de resiliência para esperar dar certo e assim por diante. Tecnologia não. Tecnologia eu comprei uma solução. Então eu comprei algo que cria página. Eu aperto 2 botões, cria página e acabou. E o volume de venda se torna maior por conta da tecnologia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Natália Musi, sócia e diretora da BeyondCode. Estamos aqui hoje para estrear o nosso novo projeto da BeyondCode, o BeyondCode Podcast. E eu estou aqui hoje como host e trouxe o Lincoln como meu co-host para tocar comigo esse novo projeto. Muito obrigada, Lincoln, por apoiar esse projeto e espero que seja um sucesso. Natália, obrigado pelo convite. Você sabe que é sempre uma honra participar desses projetos do marketing. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está gerando aqui vai ser muito boa para a nossa audiência. Então, o BeyondCode Podcast surgiu para que a gente traga empresários para ter uma conversa mais próxima sobre estratégia de negócio e tudo que envolve a área do empreendedorismo digital nessa área de tecnologia. Hoje a gente vai conversar com um cara que começou nessa área de empreendedorismo digital como afiliado, migrou aí para a área de educação através de infoproduto e recentemente ingressou nessa área de SaaS, sistemas por assinatura. E esse cara, inclusive, Lincoln, é um cliente nosso que já está aí desenvolvendo o 3º projeto com a gente. Já temos 2 projetos lançados que fizeram bastante sucesso. Você imagina quem que é, Lincoln? É uma pessoa que eu sou suspeito para falar, um grande empresário, um cara que me inspira bastante. Eu, particularmente, já tive muito bate-papo ali junto com ele. E acredito que ele vai acrescentar bastante aí para a galera que vai assistir a gente. Tenho certeza disso. Então, com vocês, o Gabriel. Fala pessoal, tudo bem? Para mim é uma honra estar aqui como o primeiro convidado do BeyondCode Podcast. Eu tenho certeza que, como todos os demais projetos que vocês fazem, esse será mais um de grande sucesso. Eu também suspeito a falar da empresa como um todo, da BeyondCode como um todo, porque eu sou cliente recorrente, não sou só de um projeto ou outro. Como a Natália falou, eu já sou cliente do 3º projeto que a gente está fazendo juntos. Nós fizemos um, inclusive, quando a BeyondCode ainda era um pouco menor, talvez eu possa dizer, se vocês me permitem, não Claro, sei. com certeza. Mas a gente começou com um projeto de competição de cortes. A gente fez uma plataforma de cortes, porque a gente tem uma empresa de educação, de tecnologia, e nós começamos com uma plataforma de cortes, para gerenciar cortes, competição de outras pessoas que fariam os nossos conteúdos. E com isso a gente fez 2 softwares já, que no caso inclusive a Flow Pages e a Flow Tracking. A gente veio vestido com a camisa da empresa. Pra Literalmente. Literalmente com a camisa da empresa. E foi 2 projetos com muito sucesso. Flow Pages foi um projeto que a gente bateu recentemente mais de 2.500 usuários e tem 5 meses que a gente fez esse projeto. Agora já estamos com quase 3.000 e, inclusive, a Flow Tracking foi um outro case que a gente teve muito sucesso também, junto com a BeyondCode, que foi que a gente bateu mais de 500 usuários em 24 horas, também foi um baita sucesso. A gente vai falar um pouco mais sobre o contexto do projeto,
algumas variáveis, o porquê que deu certo, algumas coisas que poderiam fazer melhor, e como que você também pode lançar o seu sistema, o seu software, e ter muito sucesso nele, seja você numa área que você vende B2C para um consumidor final, como é o nosso caso, por exemplo, ou até se você tem um negócio focado em venda B2B, focado em empresas, que a gente também já pensa em fazer isso em parceria com a BeyondCode. Então eu quero compartilhar um pouco sobre como que a gente integrou tecnologia numa empresa de educação e como que isso deu muito certo e tem dado muito certo, e a gente já vê um ano que vem muito mais promissor por conta da tecnologia em parceria com a BeyondCode. Mais uma vez, Gabriel, a gente já chegou a conversar sobre isso, mas eu te agradeço pela confiança na BeyondCode. Eu tenho certeza que juntos cresceremos muito mais com a parceria que a gente tem hoje. Gabriel, hoje a gente vai falar bastante de produto, bastante de tecnologia, mas eu queria entender o início da história. Como que foi o processo para você ingressar aí nessa área de empreendedorismo digital? Antes de falar sobre SaaS, antes de falar do Flow Tracking, do Flow Pages, como que foi o processo para você chegar aqui hoje? Caindo em golpe. Foi bem isso mesmo, assim. Na verdade, minha jornada começou em 2020, quando a gente estava na pandemia, basicamente, né? E muita gente veio da pandemia em relação ao mercado digital, principalmente. Foi muito acessível, era muito provável que isso acontecia porque o mercado tradicional, talvez presencial, estava muito escasso. E eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? Eu tenho 23 hoje. E eu lembro que a gente estava numa situação tipo, maior colapso, né? Porque você faz 18 anos, você quer conquistar o mundo e aí você é pego por algo externo, né? Que você não tem controle nenhum. E eu lembro que eu fiquei procurando muito emprego, entregando currículo para tudo que é lado, morava no interior de São Paulo, uma cidade bem pequena de 80 mil habitantes, não tão pequena, talvez depende da referência, mas interior de São Paulo, pessoalmente já pensa muito, muito menor, assim, em relação às possibilidades do mundo, é natural, né, questão cultural, assim, e eu também tinha mesmo o pensamento normal de buscar um trabalho, que eu poderia ganhar talvez alguma autonomia, ainda morava com meus pais, assim por diante. E aí eu lembro que eu fiquei entregando currículo muito tempo, até que eu descobri o mercado digital. E aí, quando descobri o mercado digital, eu encontrei um emprego no mês seguinte. Eu falei, cara, que coisa estranha, né? Porque eu queria... Agora que eu descobri, tipo, que eu posso ficar rico com isso aqui, mas aquela cabeça muito imatura ainda, né? De riqueza a curto prazo, que é o que o mercado digital promete muito em várias nuances. Eu acabei me frustrando um pouco. Mas foi muito bom. Existem muitas frustrações que... Nada acontece por acaso, eu acredito, né? E muitas frustrações, elas acontecem mesmo para que você amadureça. Talvez se eu tivesse dado certo naquele momento com o mercado digital, eu não teria, talvez, tido algumas referências, não teria amadurecido empresarialmente falando, estando numa empresa grande, né? Eu era funcionário, mas é muito a questão, né? Eu acho que o empreendedor tem muito mais relação com a mentalidade dele do que com exatamente aonde ele está, se ele é funcionário ou não, né? O Geraldo Rufino fala muito disso, sobre você ser um funcionário com cabeça de dono, né? Então, o cara quer começar a empreender, que vê hoje, por exemplo, às vezes o podcast caiu aqui de paraquedas e, trabalho para os outros ainda. Como começar empreendendo? Bom, começa a ser o próprio dono, com cabeça de dono, tornando a empresa de funcionário, né? Começa a chegar mais cedo, começa a sair mais tarde se necessário, entrega mais o que te pedem, talvez olhe para o macro como um todo, não só para a tua área, e encontre soluções. Porque se você acha que é difícil ser um funcionário, arrisca ser dono de alguma coisa para você ver, né? Então, se não consegue ter comprometimento com o horário, por exemplo, sendo funcionário, se você for dono, você é um fracassado. Isso é natural, né? Não tem como você ter o contrário disso. Tudo que for o contrário disso, na minha opinião, é mentira, né? E aí eu entrei no CLT e, na verdade, eu nunca assinei carteira exatamente, eu nunca fui CLT, eu era jovem aprendiz, né? Ainda tinha 18 anos. E aí eu entrei para trabalhar numa empresa de transporte, lá no interior de São Paulo. E comecei nesse processo e meu comprometimento, meu plano de ação, eu falei, cara, eu vou proteger meu ambiente completamente. Então, assim, o que é proteger o ambiente, né? É selecionar quem que você ouve e aquilo que você vê. O pessoal fala muito sobre proteger ambiente, sobre teu ambiente te influencia, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, só que fica muito abstrato, talvez, sobre o que é ambiente. E, na minha opinião, ambiente tem muito relação com aquilo que você ouve e aquilo que você vê, diretamente. Então, como proteger meu ambiente? Começa a filtrar o que você está vendo e o que você está ouvindo. Isso diz seu ambiente, porque é aquilo que entra para você. E aquilo que entra, né? A boca fala que tá cheio o coração, é exatamente o que você vai definir o teu futuro, né? Então, eu vejo muito que o futuro de todo mundo é tipo o tempo de chuva, cara. Se você olha pro céu e você vê uma nuvem formada, é lógico que o resultado disso é chuva. Então, se você olha para alguém e você vê uma mentalidade, um ambiente, um know-how, né, de sucesso, é esperado que daqui a pouco ele vai ter sucesso. E aí eu comecei a proteger minha mente. Falei, cara, meu plano de ação vai ser... vou fazer um dinheiro aqui, vou pegar tudo que eu ganhar aqui, tipo,
como disse, morava com os pais, obviamente não tinha filho, não era casado, etc. Eu falei, vou pegar tudo que eu puder de dinheiro, vou guardar, porque depois que eu sair daqui, tipo, vencer o meu contrato de jovem aprendiz, eu não vou continuar na empresa, eu vou sair fora, eu vou fazer dar certo esse negócio. E aí é aquela coisa, né? Aquilo que tu pensas, como tu pensas, tu és. E eu comecei a pensar absurdamente sobre isso, não trocava ideia com ninguém quase, era muito quieto na minha, porque o pensamento do pessoal, o meu ambiente externo falava sobre Faculdade. mal do patrão, como que ele iria dar uma entrada na moto e pagar em 36 vezes, não tem nada de errado com isso, mas se você quer ter sucesso, é muito provável que você não vai chegar nesse caminho indo pelo que a maioria faz, né? Se você olhar os dados do Brasil hoje, 2% da população, 2-3% ganha mais de 10 mil por mês. Sim. E 1% ganha mais de 30 mil por mês. Então, assim, é muito contraintuitivo você querer fazer parte do 1% do Brasil, fazendo o que 99% faz. Fazendo o que a massa faz. Então, o que a massa faz? A massa faz isso. Tipo, tá pensando muito no que tem, então eu tenho que ter uma moto, um carro excelente para que as pessoas me vejam, eu tenho que fazer muitas coisas para que as pessoas me considerem por isso. E eu comecei a proteger o ambiente, porque se eu estivesse com todo mundo ali, era nisso que eu iria dar, pô. Eu iria ter o mesmo resultado que a galera. E eu comecei a me proteger, assim, de não estar muito com eles o tempo todo, no que eles faziam, porque eu sabia que eu ia me influenciar com isso. Daqui a pouco eu ia estar negociando com o meu sonho. Tá falando, pô, talvez dá pra ficar, né, depois daqui, ganhar R$1.800 ao invés de 1.200 e talvez buscar um futuro melhor. E aí eu comecei a me dedicar muito no meu negócio como afiliado, né? O caminho que eu trilhei no digital para buscar gerar renda na época foi o mercado de afiliados. Inclusive a empresa que eu tenho hoje, junto com o meu sócio, e com a minha esposa também, que é minha sócia, é ligado ao mercado de afiliados. Só que hoje é voltado para a educação, voltado para a tecnologia. A gente criou soluções para afiliados e educação para afiliados. O meu sócio está mais aplicando ali ainda dentro do mercado e eu estou ali, posso dizer que na retaguarda, na questão de gerenciamento de alguns processos e cuidando de outras coisas da empresa. Mas eu comecei exatamente gerando renda da forma como a gente ensina hoje. Né? Só um gancho, Gabriel. Você falou sobre a parte do mercado de afiliado. Alguém te apresentou isso ou você foi por conta própria? Perfeito. Buscou na internet? Teve alguma referência? Boa, eu não falei dessa parte, né? Eu conheci o mercado digital quando eu estava naquele momento de procurar algum trabalho, alguma coisa assim. E eu encontrei, cara, com um anúncio no Facebook era assim, eu estava procurando trabalho, né, emprego. Então era uma excelente oportunidade. Era um anúncio tipo assim, ganhe tantos por mês escrevendo anúncios. Não, escrevendo e-mails. Eu falei, cara, que bacana isso aqui, né? Aí eu comprei o negócio, era R$15. Eu lembro que tipo, eu fui lá gerar o boleto, imprimir e pagar. E aí eu fiz esse processo todo e eu recebi. Quando eu recebi, eu falei, era assim, era um pack de produtos piratas, de cursos piratas, e tipo, tinha tudo quanto é tipo de treinamento, curso, mentoria pirata. E tinha, basicamente assim, você iria escrever de novo a mesma copy e vender a mesma coisa. É tipo uma pirâmide. Então eu ia vender de novo a ideia de faça tantos por mês escrevendo anúncios e escrevendo e-mails e eu continuaria sempre fazendo isso. Só que quando eu caí naquele golpe que foi barato, né, R$15 eu gastei, eu olhei e falei, cara, alguém ganhou dinheiro com isso, pô. E assim, olha o nível de consciência. Pô, eu tava olhando o Facebook, daí eu vi um anúncio, me interessou, era minha dor. Eu fui lá, mas na época eu não falei da minha dor, né? Eu falei, pô, eu tava precisando do negócio. Eu fui lá, paguei o negócio e falei, cara, faz sentido esse caramba aqui. Falei, faz sentido. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre como que eu poderia ganhar dinheiro na internet. Falei, cara, quais são as formas de ganhar dinheiro? E aí eu encontrei vários conteúdos. Na época era muito forte o mercado de afiliados, né? A galera fazia muita coisa orgânica ainda. Orgânica no sentido de não fazer anúncios, era só conteúdo ali mesmo. Sim. E eu falei, velho, faz sentido esse negócio, vou estudar. E aí eu fiquei pirado nisso, tipo, de ficar olhando só isso o tempo inteiro, sem olhar pra mais nada. Eu lembro da minha mãe, assim, comigo, tipo, falando, cara, sai do computador agora. Tipo, de tanto que eu ficava vidrado naquilo. Eu falei, cara, faz muito sentido, eu vou dar um jeito nisso aqui. Só que aí, exatamente, quando eu descobri isso, foi quando eu fui chamado para trabalhar um trabalho CLT. E eu falei, velho, eu preciso dar um jeito de fazer isso acontecer. Então eu meio que... E aí, voltando, né, já que você perguntou, Lincoln, muito obrigado, porque eu fui lá para frente, esqueci de voltar atrás. E aí eu comecei a ter, tipo, quase uma rotina militar, assim, de... Cara, eu dormia, sei lá, 9h30 da noite, acordava 3h50 da manhã, eu fiz isso por, sei lá, um ano e... O tempo que eu fiquei no trabalho. Eu fazia isso. Porque daí eu falei, cara, beleza, eu não tenho tempo pra aplicar, porque agora eu tô no trabalho, estou trabalhando. Então, todo o tempo que eu não tô no trabalho, eu tenho que estar fazendo alguma coisa pro meu negócio. E aí eu comecei a gerar um sacrifício
que foi muito bom e que todo mundo tem que gerar para conseguir sair da inércia, né? Então você tá num momento no natural ali, para você sair daqui para cá, você tem que quebrar esse ciclo, né? De, beleza, eu volto, termino o trabalho às 6, aí eu vou esperar para voltar amanhã. Não, cara, eu falei, o tempo que eu não tiver no trabalho CLT, eu vou ter que estar dedicado no meu negócio. Então eu acordava mais cedo, ficava fazendo algumas coisas ali, tipo, do trabalho de afiliado mesmo, ia pro trabalho, voltava, tomava um banho, comia e ficava 100% focado de novo. Então eu fui construindo no tempo livre até que virasse a minha fonte de renda principal. E aí eu comecei a me dedicar nisso. Então, tudo que eu via e fazia era ligado ao mercado de afiliados. Né? E o mercado de afiliados, para quem não entende muito bem, talvez, por ser, às vezes, um empresário voltado para uma outra área, mas o afiliado nada mais é do que um cara que pega, ele é responsável somente pela venda, ele pega um produto que já está validado na internet e ele vende esse produto para o cliente final. Né? E aí a forma como ele vai vender isso depende de várias estratégias. Tem o tráfego pago, que é você investir em anúncio, então você coloca anúncio no Google Ads, Meta Ads, assim por diante. Você alcança um público muito ideal através de um criativo, de um anúncio, e tem uma forma orgânica, que é através de blog, através de redes sociais, né? Então TikTok, Instagram, YouTube. Hoje é muito democrático a forma como você pode chegar num cliente final. Então, por exemplo, se eu crio um conteúdo sobre tecnologia e eu tenho um produto que ensina o cara a fazer um no-code, exemplo, sem codar, sem fazer nada, que é muito fácil para um cliente final, eu estou fazendo um processo de atrair um público qualificado, o cara vai ver um conteúdo, ele se interessa por aquilo, eu vendo um produto daquela área para ele. A questão é que o afiliado faz a mesma coisa, só que sem um produto dele. Sim, ele pega um produto que alguém já validou, então vamos supor, você é um especialista em plantar tomate. Aleatório, né? Aí você vai lá e faz um curso de como plantar tomate. Eu não preciso saber nada sobre o que você faz. Se eu sou afiliado, eu simplesmente pego o teu produto, tua página de vendas e cria uma estratégia na internet para vender esse produto. Hoje a galera faz muito isso no mercado exterior, no mercado internacional. Então o cara investe em anúncio em reais e ele ganha em dólar, né? Então ele investe ali tipo 100 reais, ganha 100 dólares, isso é um ROAS de 5, né? Então o retorno sobre o anúncio que ele investiu é de 5. Isso vale muito mais a pena. A gente tem mais de 20 mil alunos hoje na nossa empresa de educação, que é toda essa galera que faz essa estratégia de afiliado, que era algo que eu validei lá atrás, que eu comecei nesse processo. Então o canal em que eu comecei no digital foi através do mercado de afiliados. Tá. E qual momento você migra desse mercado de afiliados para o mercado de educação? Conheceu alguém? Perfeito. Para eu entrar dentro do mercado de afiliados, chegou um momento que eu comecei no orgânico, porque eu não queria investir dinheiro. Quando eu comecei ali sem fazer nada. Eu comecei com páginas de nicho. Então, tipo, eu fazia uma página no Instagram lá de emagrecimento. Então, era receitas para emagrecer, por exemplo. E aí lá eu queria vender um produto de emagrecimento. E eu fiquei, tipo, 7 meses fazendo isso e ganhei 90 reais. Tipo, 7 meses focado. Mas não é tipo 7 meses fazendo uma coisinha ou outra. É tipo 7 meses muito focado e fez 90 reais. Falei, cara, não vai dar certo esse negócio. Vou ter que trocar essa rota porque não tá fazendo sentido, não. E aí eu fui até muito resiliente, eu acho, assim, talvez, porque hoje olhando, eu falo, cara, que doideira, assim, tipo... Eu acho que é porque a gente não tem muito a referência do quanto que você pode fazer e do que você pode, talvez, do teu tempo, né? A gente não tem muito... Quando você vende hora, no geral... É um pouco desafiador você ver o valor que tem o seu tempo, né? O valor é muito desafiador, pelo menos eu senti muito isso. E aí eu falei, cara, beleza, tá tudo bem, eu tô fazendo e tal. E aí eu falei, não vai dar certo. Aí eu comecei no tráfego pago. Fiquei 4 meses também, fiz a primeira venda depois de 4 meses. Foi em outubro de 2020 isso. Só que daí eu tava com algumas dificuldades ainda, tipo, não tinha feito um resultado muito bom. E aí o meu sócio atual hoje, o Thiago Boeira, tem um canal bem grande, a gente tem um canal bem grande no Instagram, no YouTube, e assim por diante, temos podcast também e tal. Ele tinha começado a produzir conteúdo na internet. Começou a fazer os vídeos no YouTube e tal. Acho que ele tinha só uns 4 ou 5 vídeos no YouTube ainda. Talvez de seguidor, não tinha mais de 2.000, não passava disso, acho que até menos do que isso. Tinha muito, assim, eu acho que menos de 1.000 seguidores. Mas ele tava começando o processo e eu descobri ele através de um vídeo. E eu falei, cara, faz sentido. Comecei a seguir, ele tava fazendo um resultado bacana como afiliado. E aí eu entrei num produto que ele recomendava como afiliado. Então, ele fazia conteúdo do assunto e ele recomendava um produto como afiliado. E aí, quem entrava no produto dele, ganhava a mentoria que ele tinha. Ele tinha uma mentoria, semanal ali e tal, que ele acompanhava a galera. Ele ia começar essa mentoria, inclusive. Ele ia fazer um mês só e depois virou um produto da empresa. E aí, eu entrei nessa mentoria. Só que enquanto eu estava, por exemplo, no almoço, na hora de almoço, no meu da CLT, eu também ficava tentando estudar alguma coisa, fazer uma coisa. E esse meu estudar era ajudar muito a galera no grupo.
Então eu entrava no grupo da mentoria e ficava ajudando todo mundo. Ele ficava fazendo tipo um suporte lá. Respondia a galera toda. E aí o Thiago viu isso e falou, cara, faz muito sentido você trabalhar comigo. Tipo, você tá junto comigo aqui e tal. A gente, tipo, ele não tinha produto nenhum dele ainda, não tinha um produto exatamente que ele vendia. Era só um bônus. E aí eu fui fazendo isso por todo esse tempo e ele falou, cara, foi uns 3 meses assim, ajudando a galera. E ele falou, cara, eu vou lançar meu primeiro produto agora em fevereiro de 2022, isso. Eu vou lançar em fevereiro agora. Quer vir trabalhar comigo? E aí, tipo, eu tava ganhando 1.100 na CLT e, tipo, eu falei, cara, agora, irmão. Aí eu tava louco pra sair fora. Nem perguntou salário, só falou, tô dentro. Não, eu falei, tô dentro. Saí fora na hora, assim, já tava querendo doido pra sair. Aí eu treinei uma outra pessoa na CLT, um mês ali, saí. E aí começamos a trabalhar junto. E aí, tipo, na época a gente fez o primeiro lançamento já deu muito certo, assim, tipo, já fizemos 100 mil num dia no primeiro lançamento, porque o Thiago já tinha ali um desenvolvimento de conteúdo, ele já tava mais maduro ali, fazendo mais conteúdo de forma muito consistente ali, né? Maduro, eu digo, na produção de conteúdo, né? Tinha um canal maior, tinha um Instagram maior. Então, ele tinha uma demanda reprimida, que a gente chama, né? Que é o pessoal que tá acompanhando e que vê ele como uma autoridade, ou vê vocês como uma autoridade, e fala, olha, quero comprar desse cara porque eu vejo ele como um mentor, né? Então ele ensina como mentor, quero comprar, quero ter a metodologia dele. Já tinha essa demanda reprimida, e aí a gente fez um lançamento, deu muito certo, e ele começou, assim, startou o negócio, né? E aí a gente iniciou ali em 22, e aí começou a empresa de educação. Só que eu não era sócio ainda, não era uma empresa ainda que era a parte minha, né? Não era sócio da empresa ainda, e a gente começou a fazer muita coisa, eu comecei a continuar como suporte, né? Só que daí surgem outras demandas, né? Então, todo negócio é assim, você resolve um problema e você cria outro. No geral, é assim que o negócio cresce, né? Então, você resolve um problema, cria outro problema e com isso vem um outro produto e assim por diante, né? Então, a gente começou em 22 e aí eu fui assumindo outras coisas também. Então, além só da questão de suporte, eu comecei a assumir algumas outras coisas, como comercial, mas era muito enxuto ainda, eram muito poucas pessoas na equipe. Na verdade, era eu e ele, só o irmão dele que fazia edição dos vídeos. Eram poucos clientes também, não era muita gente. E aí a gente começou a trabalhar junto. Eu fiquei 1 ano ali na empresa. Fiquei 1 ano trabalhando junto com ele. Fazia meu negócio como afiliado ainda. Nesse período, eu saí da empresa. Depois de 1 ano, eu saí. E aí, continuei fazendo meu negócio mesmo, que eu tinha um outro negócio como afiliado paralelo. E depois de 5 meses, assim, basicamente eu voltei de novo. E aí eu voltei quase como sócio, já assim. Aí depois eu voltei como sócio. Assim, passou 2 meses, eu tornei sócio da empresa. E aí, a partir dali, a gente só veio crescendo. Não tínhamos tecnologia ainda, né? A tecnologia entrou agora nos últimos 5 meses, assim, aproximadamente. Entendi. Pelo que você contou, lá atrás você já tinha uma mentalidade de empresário, né? Porque até a história que você contou aí de 6 meses investindo em uma página para vender R$90 e aí você continuou. Então, eu acredito que ser empresário é justamente isso. Você persistir sabendo que você pode demorar um pouco, você pode bater a cabeça algumas vezes, mas você vai conseguir chegar lá e vai dar certo e... Perfeito. Isso é bem admirável, inclusive. Uma coisa que eu sempre falo pra galera no geral, né? As pessoas, às vezes, elas têm muito medo de arriscar ou muito medo de fazer as coisas. E uma coisa que eu sempre falo, assim, eu acho que isso é algo que vale a pena refletir, que é assim, cara, se você ficar parado e não fazer, já deu errado. A única possibilidade é errado. Se você fizer, existe 1% de chance de dar certo. Mas existe uma chance de dar certo. Então pode dar errado, tudo errado, mas pode dar certo. Aí às vezes o pessoal coloca, mas só aparece na mídia ou no YouTube ou no Instagram o cara que deu certo, né? Ninguém mostra o que deu errado. Tá, só o cara que deu certo foi um cara que poderia ter dado errado também, completamente errado. Um cara que colocou, às vezes, tudo em risco, que faliu algumas vezes, que fracassou algumas vezes. E é muito esperado, e é uma bênção, eu diria, o fato de dar errado, o fato de demorar para dar certo. Porque quando dá certo, você tem estrutura para lidar com o crescimento. Você tem estrutura para lidar com o fato de dar certo e o fato de crescimento. Tem uma frase que eu digo bastante que é a seguinte, né? Pior do que não ter dinheiro é ter dinheiro sem saber lidar com ele. Então, pior do que não ter uma empresa é ter uma empresa sem saber lidar com a empresa, né? Então, eu vejo que todo esse processo, talvez, atrás, que deu errado, que você tentou muitas vezes, e tenho certeza que todo mundo tá assistindo a gente, a galera que cresceu muito, tem essa mesma percepção, né? Pô, deu muito errado por um tempo, só que se você olhar, tipo, olha o quanto a gente deve ser grato pelo tempo que deu errado, né? Porque o tempo que deu errado me treinou para quando deu certo. Então, quando deu certo, eu já tinha muito mais resiliência, já tinha paciência, já sabia lidar com gente, pelo menos de alguma forma, né? E agora eu consigo saber de onde eu estava e onde eu quero chegar, né? Com certeza. Outra coisa que é importante a gente falar aqui, Gabriel, que talvez quem está em casa assistindo tenha uma dúvida também. Nesses
nesse mercado de educação, nesses infoprodutos que você e seu sócio trabalhavam juntos, né? O que vocês ensinavam? Justamente o que você aprendeu no mercado de afiliados? Ótimo, perfeito. A metodologia que a gente ensina hoje, ela é 100% validada pelo meu sócio, né? Então, no caso, ele que é o especialista, né? No mercado de educação, a gente sempre vai ter um expert, normalmente. Você pode ter outros canais de aquisição de cliente, né? Pode ter, talvez, um CEO, um SEO, no caso, né? Anúncios, influencers, afiliados também do próprio produto. Nas próprias ferramentas que a gente tem hoje, nós temos vários afiliados que posicionam a nossa marca também como... Eles representam a nossa marca de várias formas também, né? Então, tem como criar outros canais, mas nenhum canal de aquisição vai ser tão forte, tão potente, tão lucrativo como você ter um especialista, né? Alguém que... E o que é um especialista? É um cara que é muito bom numa área e ele vai ensinar essa área na internet. Ele vai criar um marketing de conteúdo como principal canal de aquisição e, consequentemente, se eu tenho um conteúdo que ensina algo, eu vou ter a atração de pessoas interessadas naquilo. Então, se eu ensino empresários a terem um negócio maior, né, como multiplicar sua receita, seu lucro, faturamento, etc., eu atraio empresários. E o empresário ele pode ter interesse em comprar um produto. Ele provavelmente vai ter interesse em comprar um produto que ensine ele a fazer aquilo, né? Então, um vídeo de 20 minutos não ensina o empresário a sair do 1 milhão para 10 milhões. Mas um treinamento, uma mentoria, um acompanhamento, um mastermind que vai fazer esse cara ser acompanhado, ser direcionado, ser lapidado de um negócio dele para ele chegar lá, com certeza sim. Então, o Thiago, que é especialista do negócio, ele desenvolveu toda a metodologia. Hoje a gente tem o primeiro produto de entrada nosso, que é o método tráfego de elite, né? Que é um treinamento que está sempre aberto. A gente chama de perpétuo, né? Então, é um produto perpétuo, está sempre aberto e a gente sempre tem novas pessoas entrando dentro desse produto, né? E aprendendo. Então, a ideia dele é que uma pessoa que não sabe nada sobre o mercado digital, que está começando agora, assim como eu comecei em 2020, que não sabe nada, possa entrar nesse produto, entender todo o processo de como gerar renda como afiliado, sem ter um produto, só podendo investir em tráfego pago, por exemplo, de 500 a R$1.000 por mês, a pessoa consegue tranquilamente vender como afiliado, em dólar, inclusive, né? Muito simples esse processo. E depois a gente tem outros produtos nossos também. Mas a metodologia ensinada é completamente validada pelo especialista, que é o Thiago, meu sócio, no caso. Legal. O Gabriel, você falou um pouco de como que funciona o modelo de vocês. Como que entrou tecnologia nesse meio? Quando que vocês decidiram começar a usar? Antes o Thiago, você falou que ele já tinha uma mentoria dele ali, ele já usava algum sistema? Como que começou a metodologia mais tecnologia para a área de vocês? Boa, perfeito. Cara, essa questão da tecnologia, ela sempre foi um desafio muito grande para o mercado, porque a galera sempre... talvez fechou o olho para isso, sabe? Exemplo, tá? No nosso mercado, aqui, quando o cara investe em tráfego pago, ele tem que ter métricas para analisar do negócio dele e conseguir melhorar os indicadores, etc. A gente chama de KPI isso, né? Mas para o afiliado ele tem que analisar as métricas dele. Então, o que seriam as métricas? Quando ele investe em anúncios, ele vai ter lá o quanto que custou o clique dele, quanto que teve de custo na campanha, o quanto que, se a campanha vendeu ou não, ou seja, se aquele anúncio que ele veiculou trouxe alguma venda ou não trouxe. Ele tem que saber de qual plataforma que veio essa venda, né? Qual ele está utilizando. Às vezes ele pode estar utilizando 3 plataformas de vendas, que ele é afiliado. Então, são vários problemas. Outra coisa, páginas, né? O cara começa, por exemplo, uma pessoa que completamente leiga, ela começa no mercado, ela não consegue criar página de forma muito simples. Então, tipo assim, tem que criar uma página para levar o cliente que pesquisou pelo produto ou que viu meu anúncio para esse local, aí ele vai se interessar, clicar no botão e comprar. Só que criar uma página, tipo, eu não sou web designer, não sou programador, a galera tem sempre essa ideia, né? De eu tenho que ter muita expertise. Então, existem muitos problemas que não eram resolvidos no mercado. Então, tipo, a pessoa entrava para aplicar, ela tinha que gerar página, gera uma objeção, ela tinha que investir, gera uma objeção, ela tinha que marcar as conversões, gerir a operação dela, gera uma outra objeção, e assim por diante. E aí a tecnologia ela entrou exatamente no fator de resolver um desses problemas, só que do nosso lado. Porque no mercado de afiliados, isso há uns 5 anos atrás, a gente tinha um monopólio muito grande. Então, tipo, tinha uma empresa que ela era focada só em tecnologia. E aí ela fazia ali plugins e ferramentas e sistemas, softwares voltados para o afiliado a criar páginas, a fazer marcação de conversão e assim por diante. Coisas que o nosso mercado demandava. Só que tinha um monopólio muito grande, né? O monopólio, ou seja, era só eles que faziam isso. E a galera meio que recomendava como afiliado. Então todo mundo que produzia o mercado de afiliados ali, que tinha produção de conteúdo no mercado, recomendava essas ferramentas. E elas eram brasileiras ou eram de fora? Brasileiras. As brasileiras eram as mais utilizadas, e era só uma de páginas, normalmente assim, voltada para a criação de páginas, mas não era
com o AI, igual a gente faz hoje na Flowpage, por exemplo, nada. Era mais ali uma forma mais manual, só que era muito boa. As ferramentas eram boas, a galera recomendava bastante. E as outras, que eram americanas, que faziam um trabalho melhor em relação a traqueamento, conversão e etc., eram tipo R$1.500 por mês, sabe? $300 por mês. Era o plano mais barato, tipo, já era mais caro pro cara que tá começando. São empresas americanas, então, tipo, é dólar. O pessoal fica inviável, né? Fica inviável, exatamente. E aí a gente pensou, pô, a gente tem um problema e nada melhor do que encontrar um bom problema para resolver, né? Esse é o empresário no final das contas. Ele sempre procura um bom problema que vale a pena. Com certeza, e ainda mais o afiliado que está adquirindo o curso para ingressar nesse mercado digital, ele está procurando ali quando você ingressa ali em um mercado novo, você tá bem receoso, né? Meio que pisando em ovos, o que vai acontecer e tudo mais. Seguro, não sabe do futuro, nada, né? Com certeza. E a tecnologia, ela entra para justamente te guiar e te auxiliar, tipo assim, realmente, você não vai precisar de um designer, você não vai precisar de uma parte tão técnica. Fica aí com a estratégia, e a estratégia o próprio MTE já solucionava, né? Eu tenho uma pergunta agora que faz muito sentido nesse momento. Vocês tinham algum benefício com essas plataformas pelas indicações? Ótimo. As ferramentas que a gente indicava? Isso. Sim, a gente ganhava uma comissão. A gente era um afiliado delas, né? Então a gente ganhava uma comissão por vendê-las. Só que a gente percebeu o seguinte, né? Que quando a gente tinha um sistema na mão de outra pessoa, na mão de um parceiro nosso, a gente não tinha autonomia nenhuma. Então, tipo, a gente não pode mudar o que a gente quer. A gente não consegue até, inclusive, fazer o mercado avançar. Porque se você tem muita audiência, se você tem muita gente vendo no mercado e você tem uma ferramenta sua, por exemplo, aquilo que você faz meio que eleva a sua eficácia no mercado ou pode piorar, mas se você faz algo que é inovador, por exemplo, as pessoas olham e falam, cara, eu não posso contratar uma outra ferramenta que seja inferior a essa. E aí as outras no mercado vão querer melhorar também para que sejam parecidas com essa ferramenta. Então, a questão da gente ter desenvolvido as ferramentas fez com que o mercado também crescesse de modo geral. Acho que todo mundo, assim, nós tínhamos outras ferramentas excelentes no mercado, de concorrentes, inclusive, que são excelentes, inclusive isso fez com que a gente tivesse uma inspiração, tivesse uma referência, né? Mas era uma dor muito grande do mercado e fez com que a gente desenvolvesse as próprias soluções, porque isso dava autonomia pra gente. Então, o principal desafio é não ter autonomia. E também ganhar apenas uma comissão e não exatamente ter a nossa própria receita vindo das plataformas, das ferramentas. E exatamente foi aí que entrou a tecnologia no geral. A gente identificar alguns problemas que facilitariam muito a vida do nosso cliente, por conta das facilitações de criação de páginas, gerenciamento de traqueamento de conversões, que eles faziam tráfego pago e assim por diante. E a gente percebeu que a gente queria ter controle sobre isso, né? E o interessante do software, o interessante da tecnologia, é que diferente do método, diferente de algo de educação, é que a educação ela entrega um método que você vai ter que aplicar. Então, assim, eu aprendi lá num curso com 3 módulos. Eu tenho que ter o meu tempo de aplicação, tenho que ter meu tempo de resiliência para esperar dar certo e assim por diante. Tecnologia não. Tecnologia eu comprei uma solução. Então, eu comprei algo que cria página. Eu aperto 2 botões, cria página e acabou. É a solução, já está feito para mim. Então, a facilitação que gera a tecnologia acaba fazendo com que as vendas tenham menos objeções para serem feitas. Então, acaba que o volume de vendas se torna maior por conta de tecnologia. Tá. E chega um momento que isso para de bastar para vocês. Qual que foi o estalo que você falou, não dá mais para continuar indicando plataformas terceiras sem modelá-las justamente ao produto que vocês tinham? Como que foi que aconteceu isso? Perfeito. Na verdade, assim, antes da gente fazer as nossas ferramentas mesmo, nossos softwares, a gente teve uma parceria antes com um outro programador, um cara muito bom, inclusive, que fez uma ferramenta muito boa, e a gente começou a indicar a ferramenta. Só que teve alguns desacertos na parceria no geral, de questão de um para um caminho e outro para o outro, no geral, e a gente entendeu que talvez não era mais momento. Só que isso abriu muito nossos olhos para a questão da tecnologia. A gente falou, cara, peraí, a gente está indicando uma outra ferramenta de novo que não foi a gente que desenvolveu, e a gente não tem autonomia novamente. Então por que a gente não faz algo ligado a isso?
Aí a gente começou a desenvolver, que seria a Flow Ads, no caso, né? A gente faria Flow Ads no começo, que era uma ferramenta que durou 6 meses de desenvolvimento, era muito mais completa para várias funções, só que a gente viu que o mercado não pedia muito mais isso, o mercado pedia referências para cada área, né? Foi que a gente começou a criar ferramentas diversas, e foi nesse momento que a gente percebeu o poder que a tecnologia tinha, porque a gente vendeu e deu muito certo, a gente fez o lançamento dessa ferramenta na época e deu muito certo, e acabou que a gente falou, cara, vende muito fácil, porque a gente vende uma solução, é um produto que o mercado pede, o mercado deseja, então vamos criar a nossa. Foi nesse momento que a gente percebeu que o custo que a gente teria para desenvolvimento seria muito baixo perto do valor gerado. Porque eu acho que assim, é até algo ligado para o mindset do empresário, né? A mentalidade do empresário, é que, o que é caro ou barato, né? Caro é sempre aquilo que não dá ROI, caro é sempre aquilo que não dá retorno. Né? Por exemplo, um iPhone de 13 mil reais é caro, não sei. Se ele te gerar retorno, é barato. Se ele te faz vender mais, se ele te faz gravar melhores vídeos, se ele te faz, pagar, sei lá, 100 mil por mês para um filmmaker, para uma equipe de filmagem, não sei. É caro ou barato? Não sei. Se você trabalha com a sua imagem, você tem muita gente te vendo, talvez tenha uma filmagem melhor, ter um conteúdo melhor e tudo mais, te faz vender, sei lá, 5% a mais, 10% a mais no ano. Isso é muito relevante para você às vezes. Então, é caro ou barato? Depende muito do retorno que isso gera. E aí a gente percebeu que o retorno que era gerado para a gente em desenvolver ferramentas e softwares era muito baixo, perto do resultado que isso poderia gerar. Gabriel, você falou aí um pouco, pegando o gancho do que você tinha falado, sobre lançar a Flow Ads. Eu lembro que eu conversei com você na época, né? Era um produto bem robusto, ia atender bastante o público, mas você trouxe uma coisa que a gente defende muito dentro da Biancode, que é a questão do MVP. Uhum. O que levou você a pensar por esse lado, além das nossas conversas, que eu já tinha apresentado para você algumas coisas, porque isso é importante também para os empresários que estão ouvindo, porque às vezes chegam muitos clientes lá para a gente que querem construir funcionalidades gigantes, sistemas que vão atender 20 mercados de uma vez e no final não conseguem lançar nada. O que levou você a decidir falar, não, cara, em vez de eu fazer o Ads aqui que vai atender a gente por completo, vamos atender primeiro esse mercado, depois esse, que é o que a gente vem fazendo aí junto. Só Perfeito. Uma curiosidade, o Gabriel, ele chegou a fechar com a gente o desenvolvimento do Flow Ads. Depois a gente mudou tudo. Em contrato mesmo. E a gente teve que reestruturar toda a negociação para... Só mudou o jurídico da nossa empresa, só. Colocou todo mundo de cabeça em pé, mas a gente conseguiu, remodelou, e aí a gente focou realmente no MVP. E como foi o processo? Perfeito. Eu acho que assim, todo empresário tem que ter uma... Essa é a minha opinião, assim, do que eu levei nesse momento, por exemplo. Eu acho que todo empresário tem que ter sempre a percepção. Eu já vi, por exemplo, o Diego Barreto falar isso, do iFood, do seu iFood, que a nossa ideia... ela não vale nada até ela ser validada, né? Então, a ideia não vale nada até ser validada. O que quer dizer isso? Você pode ter uma ideia excepcional na tua cabeça, muito boa, nossa, incrível, vai mudar o mundo, né? Só que ela só é boa para você, até você conseguir validar ela. Então, até você colocar ela no mercado, até você conseguir colocar ela em exposição para outros clientes, e colocar ela no mercado de fato e validar se realmente vai dar retorno, se tem capacidade de gerar caixa, se tem capacidade de gerar recorrência de cliente, se tem capacidade de gerar um churn baixo, né? Então, poucas pessoas cancelando a recorrência e assim por diante. E nada melhor do que você criar um sistema que tenha menos funcionalidades, que sejam as principais, que resolva a dor principal, né, o core do negócio, e realmente colocar no mercado. Depois você melhora. Porque do contrário, você pode errar muito caro, né? E é muito melhor que se você for errar, que erre barato e que erre rápido. Né? Então, às vezes demorar 6 meses para errar, para fazer uma ferramenta e errar. Depois de 6 meses, cara. Tipo, pra quem é empresário sabe que 6 meses é muita coisa, Você pode estar fazendo uma atrocidade pro teu caixa, pra tudo. Então, é muito melhor que você, ao invés de colocar 6 meses, coloque 3 meses, 2 meses, dependendo do tamanho da funcionalidade. A gente fez muito isso, tipo, muita loucura desse jeito, assim, é um pouco doido, mas dependendo do projeto, faz muito sentido. Então, pegar, o que é principal aqui, o que é mais importante? Por exemplo, a Flow Pages. A gente desenvolveu a ferramenta em 15 dias, a gente desenvolveu a funcionalidade, a principal, que era a ideia de criar páginas ali de forma mais simples, né? Que é de pop-up, que a gente chama, que aparece ali o pop-up na frente, pro afiliado, faz muito sentido. Aí a gente falou, não, vamos colocar também geração com IA. Vamos colocar review com IA, né? Então eu gerava uma página de review, 100% ali com IA, o cara só dava 2 cliques ali e gerava. Isso foi algo que movimentou bastante o mercado, por exemplo. Depois que a gente lançou, uma galera começou a fazer, começou a lançar também, etc. Pro mercado de vocês foi disruptivo praticamente. Exato, foi disruptivo. Ninguém fazia ainda. Ninguém fazia. E ninguém fazia, na verdade assim, ninguém fazia bem feito. Não tinha concorrência. Na verdade, acho que ninguém fazia, tá? Acho que a galera não fazia, tipo, era só que a gente vai fazer, vamos colocar, vamos fazer, mas não tinha algo assim explícito no mercado. Quando a gente colocou, começaram a fazer. Mas na Flow Pages foi tipo 1 mês de desenvolvimento, foi muito rápido, intenso, e a gente lançou. Cara, lançamos assim,
deu muito certo, absurdamente certo. A gente, sei lá, colocou uns 300 usuários, assim, muito rápido, acho que em um dia foi muito rápido. A gente estava lançando, inclusive, um outro produto, e esse produto que era a Flowpays, que veio como complementar desse outro produto maior, que era a nossa comunidade. Ele falou, cara, beleza, agora vamos colocar mais dinheiro para melhorar. E a gente continua fazendo isso. Hoje a ferramenta é muito mais robusta, tem muito mais funções, tem suporte interno, tem aulas internas, tem página robusta com ela, então ela cria uma página completa, 3 versões diferentes. Mas assim, imagina, se a gente demora 6 meses fazendo, investe 150 mil na ferramenta, e aí, pô, lança, nem se paga, né? Não chega nem no payout ali. Não dá ROI, né? Não dá ROI. Então a gente, assim, eu acho que o MVP tem que estar sempre na cabeça. É lógico, né? Existem níveis de empresários. Tem um cara que não dá para ele, talvez, lançar um negócio talvez simples demais. Às vezes ele já levou muito o nível dele, mas ele tem também caixa para aguentar se der errado. Ele tem cabeça para isso, ele sabe o que ele está fazendo. Mas em via de regra, assim, eu acho que constantemente a gente tem que pensar sempre em começar um negócio de forma muito mais pé no chão. E isso não só para internet, né? Por exemplo, o cara quer abrir uma hamburgueria. Ele tem na cabeça dele algo espetacular. Sim. Nossa, abrir uma hamburgueria que vai fazer hambúrguer de costela com mostarda. Tipo, o negócio não tem na cidade, vai ser espetacular. Daí o cara vai lá, vende o carro, pega um financiamento de 100 mil e o dinheiro do sogro e da reserva da namorada e vai abrir hamburgueria, tipo, top na avenida da cidade. Baseado na cabeça dele. Baseado na cabeça dele. É aquilo que a gente conversou sobre ego, né? Muito mais sobre ego do que ver o que o cliente dele espera. E às vezes, tem a questão do ego, do cara não saber gerenciar, mas também na cabeça dele ele tá fazendo algo espetacular. Tipo, nossa, vou criar um negócio muito... Cara, o que eu recomendaria? Pegar desses 150 mil, pegar 30 mil, colocar uma barraquinha, um trailer assim de hambúrguer, num lugar que ele percebe que faz sentido, que talvez não tem muitas por perto, que ele vai conseguir validar com um cliente mais, um ICP ali mais parecido com o que ele busca. Então, pô, a hamburgueria faz mais sentido com um cara mais adolescente, um cara mais jovens, né? Então eu posso colocar numa praça da cidade, alguma coisa assim. Testa barato. Porque se ele errou, ele perdeu os 30 mil, não perdeu 150. Isso basicamente seria o MVP... MVP dele. Traduzido na área de tecnologia, Exato. né? Então, em 3 meses, ele testou a hamburgueria, pô, fez sentido. Qual a capacidade de gerar caixa? Qual minha margem? Tipo, eu consigo vender mais caro, mais barato? Talvez eu vende muito, não faz sentido aumentar um pouco o preço. Não faz sentido, talvez, eu investir mais pesado agora e aumentar um pouco mais o preço, fazer algo maior, criar um canal de aquisição por Instagram, colocar no iFood, aí criar outros canais de aquisição de clientes. Então, ele começou com um canal mais simples, na praça da cidade dele. Fez MVP, fez sentido, realmente validou, perfeito. Agora vamos criar outros canais de aquisição, agora vamos colocar um marketing de conteúdo. Tem uma galera que faz marketing de comida muito bem feito, cara, que cria um gigantesco em volta de uma hamburgueria. Só que se você começa colocando muito os 2 pés na porta ali, né, entrando muito na loucura com algo da sua cabeça, não faz sentido nenhum, né? A gente tem, por exemplo, a Flow Tracking mesmo, que é o segundo SaaS que a gente desenvolveu. A gente sabia da necessidade, lançamos, foi um sucesso, só que hoje a gente já percebe, cara, o que a gente pode fazer agora para destacar realmente no mercado e se é algo que vai funcionar muito bem. Porque talvez a expectativa, ela é contrária à realidade, até que você valide ela. Então, eu lembro até que o pessoal comentou sobre o iFood, né? De ideias que eles tiveram, e tipo assim, a galera chegar e fala, cara, sensacional o negócio que a gente pode fazer, e tipo, velho, me prova isso. Se você me provar isso, aí a gente pode investir o quanto que for no negócio. Mas até que a gente saiba a capacidade de gerar caixa, a capacidade de gerar cliente recorrente assim por diante, é só uma ideia, né? Então, o MVP eu acho que é a forma mais inteligente de você conseguir, principalmente, começar um software, né? Às vezes a pessoa que tem um negócio de educação que tá vendo a gente, ou uma pessoa que tem, às vezes até, pessoal, softwares internos. Às vezes nem pensar em gerar um software que vai ser pro público externo, né, pro cliente final, mas sim pra tua empresa. Às vezes falta muita eficácia operacional em alguma coisa, o cara tem às vezes 300 funcionários num galpão fazendo alguma coisa muito manual. Né? Por que você não cria um software que vai fazer o cara olhar lá no celular dele, vai ver o que já saiu, o que foi pro caminhão, o que tá ainda na esteira pra ir pro caminhão, o que o gestor falou para fazer naquele dia, quais são as tarefas daquele dia que ele tem que cumprir, não sei, algum software que vai resolver um problema interno. E a gente está fazendo isso hoje já, inclusive, a gente vai começar um primeiro projeto assim, de cancelamento de assinaturas e tudo mais, e a gente vê que esse é o caminho, assim, seja pela questão externa ou interna. Se tem um problema ali que dá para ser resolvido, eu acho que tecnologia é a forma mais segura e inteligente de fazer. Assim. Com certeza. E você tava falando do modelo do iFood, cara. A gente tava numa palestra da G4 e tinha, eu acho que era o cara da área de produto deles, diretor lá, a cabeça. E até hoje, o iFood, empresa bilionária, eles levam a sério esse modelo de MVP. Eles chamam de jet ski e barco. Tipo, o barco é o iFood ali que faz tudo. Jet ski começa a ser, ocupa
cupom, começa a ser a promoção que eles vão dar ali, a parte da IA, né? Eles têm a parte muito forte ali de IA. Então, assim, se o iFood, que é um case muito foda do Brasil, faz isso até hoje, por que os menores não vão começar a fazer, né? Com muito menos caixa. Eu queria só, antes de puxar mais pro SaaS, falar sobre, você falou sobre ICP. Vocês tinham antes na cabeça, antes de lançar o Flow Pages, o tracking, ICP e metas, tipo, onde vocês queriam chegar, antes da gente falar de resultados? Boa. Cara, metas eu acho que a gente não tinha. Exatamente. E é interessante, eu acho que quando você vai fazer um MVP, é interessante talvez não ter muitas metas, porque você não validou a ideia ainda, né? É interessante você colocar uma energia boa, um investimento bom, só que não gerar muita expectativa, porque você não tem histórico, né? Tipo, quando você já fez 30 lançamentos e você sabe todos os históricos que você tem, tipo, qual o cliente que mais compra, qual é o público, a fonte de tráfego que eu invisto que mais traz cliente bom, né? Um ICP melhor, qual tipo de conteúdo melhor, etc. Quando tem um histórico, eu sei o que fazer, né? Agora, quando não tem um histórico, acaba sendo talvez uma expectativa que pode te dar muita tristeza depois, né? Então é muito válido, a gente não tinha muita meta, tá? Só que sobre a questão do cliente ideal, cara, principalmente alunos. Porque a gente fez algo muito voltado para, então, assim, se o cara fosse aluno, é muito provável que ele compraria, né? Talvez a gente tenha um público muito diverso, assim, tem 60% é homem, uma galera de idade média de 25 a 35 anos, 45 anos. Então a gente não tinha um específico, assim, exatamente. Mas o nosso público que mais compraria com certeza seria os alunos. E é até hoje. A galera que já confia, que já se relaciona no geral com o nosso conteúdo, que tá nos projetos, que tá mais tempo junto com a gente, confia no trabalho. Então a gente sabia que essa galera que entraria com muito mais força, assim, né? Inclusive, Gabriel, eu como diretora comercial, eu tenho contato direto com os clientes também, né? Então, sempre eles chegam com uma ideia mirabolante de algo bem grande realmente, que acham que o público deles vai consumir aquela ideia. A gente aqui na Beyond Code a gente tem uma cultura de proteger o nosso cliente. Não faz sentido a gente vender um produto muito grande para ele e que lá na frente, quando ele lançar, ele tenha desperdiçado o investimento e o usuário dele nem vai ver valor naquela funcionalidade que ele gastou lá 20 mil reais para construir a funcionalidade. Então, a gente é bem transparente nisso. Inclusive, a gente está aí no 4º projeto, né? Que a gente conversou esses dias, desenvolvendo para você. Você é a maior testemunha aqui da Beyond Code sobre a transparência da empresa. Sim. Mas o que eu sempre falo é que você vai aprender muito com o seu próprio usuário, porque o feedback do usuário é o maior ouro que você pode ter ali na construção do seu software. Excelente ponto. Olha que doido, né? Eu vi o Alfredo Soares falar sobre isso. Ele comenta assim, né? Por que o João Adib, né, dono da CIMED, por que ele não... Por que ele... Até hoje o cara pega o avião dele e vai visitar farmácias, tipo, no interior de um estado. Por que o cara faz isso? Porque nada melhor... Ninguém melhor para te dar um excelente feedback do que quem usa o teu produto. Então é muito importante que você tenha contato com quem está na ponta da tua operação, né? do teu negócio como um todo. Então, talvez criar uma... Assim, a gente, nas ferramentas hoje, a gente desenvolveu uma feature recente, inclusive, de fazer um NPS por dentro da plataforma. Só para a galera que está assistindo também, feature, o que seria? Funcionalidade. O cara começa falando negócio em inglês, né? Não, mas é porque é normal, cara. A gente também fala muito lá, mas só para a galera entender também. É sacanagem, né? Mas beleza. É uma funcionalidade que faz um NPS por dentro da ferramenta. A gente fez, inclusive, recente. Que aí, NPS também, pesquisa de satisfação. Exatamente, perfeito. Muito bom. Nosso produtor. Eu aprendi muito com ele. Não, mas é porque a galera que assiste a gente também tem empresários que estão começando, isso é bem legal. Excelente, peço perdão pra galera. Mas é que a gente tá acostumado a falar feature, mas é a funcionalidade da ferramenta como tudo. E a pesquisa de satisfação a gente começou a fazer por dentro da ferramenta, porque é muito importante que a gente consiga pegar o feedback do cara que tá utilizando, que comprou, que tá insatisfeito. Porque é muito normal, tá? Toda empresa tem problema. O que diferencia quem vai muito longe, quem fica talvez no meio do caminho, é ignorar esses problemas ou enfrentar eles e resolver eles, né? E aí também entra muito questão de gestão de ego, de você saber olhar e falar, cara, meu produto não é perfeito, meu produto tem vários erros, tem muita coisa para melhorar, e eu tenho que se apaixonado por melhorar o produto o tempo todo para que o cara seja muito satisfeito, né? E é muito normal que a gente, como assim, empresário, a gente veja problema em tudo, né? No que a gente faz. E às vezes você olha e fala, cara, tem gente que gosta do meu produto, né? Porque recentemente mesmo eu entrei lá no canal de alunos. E aí eu olhei, assim,
você ia vendo um monte de coisa, você fica, cara, um monte de gente com problema. Aí eu entrei, assim, na área de depoimentos, uma galera falando bem das ferramentas e tal. Eu falei, cara, que sensacional, né? Tipo, um pessoal gosta, só que eu acho que tem que ter essa cabeça constante de melhorar sempre, porque ninguém melhora para ajudar os feedbacks do que quem tá na ponta utilizando, né? Então, às vezes o pessoal reclama de alguma coisa, você fala, pô, mas... Tipo, um negócio desnecessário de reclamação. Você fala, não, realmente tem razão, preciso melhorar isso. Porque é o cliente que utiliza, é ele que recomenda, é ele que gera outros clientes, é ele que vai continuar utilizando. Então, Com certeza. Pô, o teu cliente é teu patrão. Né? O teu cliente é teu patrão, invariavelmente é isso. Gabriel, só pra gente pensar aqui numa linha do tempo e quem tá em casa entender como que foi o nosso processo. O primeiro projeto que a gente fechou, que você fechou com a Beyond Code, foi o projeto do desenvolvimento da plataforma de cortes, né? E nesse meio tempo, vocês estavam já com os cursos da empresa de educação em atividade e indicando outros SaaS e ganhando a comissão sobre os outros SaaS, né? E nesse meio tempo você conheceu o trabalho da Beyond Code, desenvolveu um projeto com a gente, lançou o projeto, acabou que você também rodou até algumas competições de cortes com o sistema que a gente desenvolveu, né? E quando foi o estalo, assim, de vocês falarem, a Beyond Code mesmo, que eu vou confiar na Beyond Code para desenvolver isso daqui pra gente, já que vocês estavam aí saindo daquela parceria com a outra empresa e vocês queriam realmente um produto próprio, né? Perfeito. Eu acho que o principal fator que me faz até hoje, né, ter muito interesse em a gente ter essa parceria e tudo mais, e fazer os meus sócios também, é que eu acho que mais do que expertise, o networking que vocês têm é muito valioso, né? Então, um exemplo, quando a gente foi desenvolver a primeira ferramenta ali, a Flowpages, que foi um software mesmo que a gente vendeu, né? A competição de cortes a gente não vendeu, foi mais algo interno também. A gente, por exemplo, desenvolveu algo com IA e, pô, eu não sabia como que seria possível a gente fazer isso. Aí ele falou, não, cara, pode deixar que tem um amigo meu lá que trabalhou comigo há 30 anos atrás. Lá na Nike, lá na Nike, lá disso aqui. E aí eu vou chamar ele. E aí chamou e a gente fez mesmo. Em uma semana, na verdade, desenvolveu o negócio de review com IA. Mandar um salve aí pro Brenão. O Brenão, incrível, Brenão cara. Fera. O Brenão é fera demais, cara. Pô, e aí, por exemplo, o Breno entrou e fez em uma semana, a gente conseguiu fazer. Então, eu acho que mais do que a questão de ter um dev na empresa, ter alguém interno, eu acho que é muito mais caro. Eu tenho certeza que é muito mais caro. Com certeza. Eu sei o quanto que vale a hora do cara. Dependendo do cara também é mais caro ainda. E não somente isso, só que uma pessoa só contigo é muito mais tempo, e eu vejo que, assim, quem lança mais rápido é quem consegue ter mais referência, né? A pessoa que dá o ponto de partida. Então, acho que o primeiro ponto é networking, que vocês têm, assim, vocês têm muito repertório de muito conhecimento sobre vários assuntos e muita gente especialista em muita coisa. Então, mais do que só exatamente desenvolver um software, é conseguir dar suporte para isso, conseguir atender o tempo todo quando necessário, continuar desenvolvendo e realmente ter muito repertório com várias coisas, assim, não só de IA, não só, sei lá, de high code, ou de só... Assim, o principal desafio que a gente teve no começo foi... E é um desafio que poderia ter demorado muito mais tempo para ser desenvolvido, que era vocês entenderem o nosso mercado. Só que, assim, em pouco tempo, vocês pegaram isso e hoje já é muito mais fluido, muito mais natural. Então, acho que o networking de vocês, o repertório, talvez, de conhecimento que vocês têm, seja o ativo mais valioso. Eu acho que é difícil de replicar, assim. Deixa eu só perguntar de uma parte de... Agora eu quero a parte ruim, a boa, a gente já sabe. Que é, quais foram os principais erros que a gente teve junto, tanto do lado de vocês quanto com a gente, de lançamento de SaaS para o empresário que está lançando ali, ou o cara está criando um sistema interno. Qual que foi o principal erro, ou os principais, e o que a gente aprendeu com ele para não fazer depois de novo? Cara, eu acho que a primeira coisa é ter um briefing ruim. Pra quem não sabe o que é um briefing, tá, gente? É basicamente o que você vai querer da ferramenta. Então, tipo, quais as funcionalidades que eu quero, em quanto tempo eu quero, esse tempo é cabível, possível ou não, essas coisas. Então, acho que ter um briefing ruim foi o que mais fez ser um trabalho doido, assim, no começo, pelo exemplo. O Gabriel chegava falando assim, eu preciso desse sistema aqui para o próximo lançamento daqui 15 dias. E assim foi desenvolvido o Flowpages. O primeiro foi assim, verdade. E olha que louco, né? E olha que louco, o primeiro não ia ser nem uma ferramenta, ia ser uns prompts de GPT. Começou com um prompt, lembra? É verdade, ele chegou pra gente com um prompt, aí eu falei, não, calma aí, cara, vamos criar um negócio diferente aqui. Vamos fazer um negócio diferente. Aí eles toparam também e a gente começou. E foi, só a título de curiosidade aqui, antes da gente vir aqui pro podcast, eu abri lá nosso CRM, a gente fechou contrato mesmo do desenvolvimento do Flowpage, a gente já tava
conversando, né? E que, na verdade, a gente mudou o contrato para construir o Flow Pages, porque a gente chegou a fechar o Flow Ads e teve que fazer a mudança de contrato dia 31 de maio. E o Flow Pages foi lançado dia 16 de junho. Olha isso. Então, quando a gente tá na apresentação de proposta, o Flow Pages é um case nosso que a gente faz questão de mostrar para todos os clientes, porque a gente sempre exalta a parceria que a gente tem com vocês, né? E a gente fala, ó, esse daqui foi desenvolvido em 15 dias, mas vamos colocar o pé no chão, porque não dá para fazer assim, não. Exato. E eu acho que assim, aí a pessoa que talvez quer fazer muito rápido, ela tem que ter muita cabeça também para entender que, tipo, pô, tem que ter expectativa alinhada. Isso né? é Não dá para você, tipo, ter uma expectativa que é... Porque, assim, a pessoa que é leiga, tá? E eu digo que eu era completamente leigo, sou leigo até hoje, só que eu era muito mais leigo antes de tecnologia. Tipo, você acha que tudo muito simples de fazer. É tudo muito fácil, tudo... nossa, porque só porque tem um GPT hoje que você pergunta, ele responde, é tudo fácil. Só que não é, cara. Não é, tipo, não é fácil, não é simples ser tudo funcionando. Uma coisa é você ter um negócio no GPT, tinha gente que vinha e falava assim pra mim, né? Falava, cara... tal página eu fazia no GPT, esse tipo de página. Eu falei, cara, só que você não faz 8 mil páginas em uma semana, né? Igual a gente tinha lá, tipo, lançava uma funcionalidade nova, era 1.500 páginas em 24 horas a galera gerando. Foi, por aí. Então, tipo, uma coisa é você fazer pra uma pessoa, você fazer pra você, outra coisa é você fazer pra escala, né? Pra um monte de gente utilizar e pra um monte de gente que vai reclamar se tiver ruim. Então, tipo, não é só fazer, é testar, ver se tem bug ou se não tem, corrigir, melhorar uma coisa, pensar como o cliente vai utilizar da melhor forma possível. Então, acho que o principal erro é chegar com um briefing, com o que você quer, sem clareza. Então, tipo, o cara, ele quer um software, tá, mas o que vai ter, qual o problema vai resolver, qual a funcionalidade de forma específica, tem como você printar esse negócio pra gente mandar um vídeo, né? Aí é outra coisa, aí eu entendo o que é, aí tem muito mais produtividade. O que ser feito em 3 meses pode ser feito em 2, se tiver uma coisa muito clara, né? É algo que a gente melhorou bastante com o passar do tempo. Eu acho que o primeiro é o briefing ruim, e talvez a segunda coisa seja... Acho que o alinhamento de expectativa está muito desalinhado também, né? Da pessoa, tipo, ter uma expectativa não de prazo em si, mas às vezes de pensar em algo já muito completo e complexo para uma primeira versão, por exemplo. Acho que esses são os 2 principais erros. Expectativa desalinhada e um briefing ruim para o projeto. Boa. Gabriel, alguns clientes que chegam a conversar com a gente com interesse realmente de lançar um SaaS, conversam com a gente em questão de monetização, se a gente indica um modelo de monetização diferente, o que a gente indica no caso. O modelo de monetização de vocês hoje, ele sai um pouquinho da bolha, né? Porque normalmente os SaaS sempre oferecem assinatura mensal e vocês optaram por ir para semestral e anual. O que fez vocês terem esse insight e focarem nessa diferença de vocês? Eu acho que aí a gente já volta exatamente na questão sobre, que a gente falou de CP um pouco, né? Sobre o perfil do cliente ideal. Eu acho que sempre... Antes de pensar sobre o modelo do software, como que ele vai ser funcionado, etc., é sempre pensar o que é melhor para o cliente. Porque, exemplo, às vezes no mercado vai ter várias ferramentas mesmo, que é um aplicativo de celular. Só que para o cliente, às vezes, é muito mais produtivo ser uma extensão do Chrome, ser uma extensão do navegador. Por quê? É muito mais produtivo. Ele vai entrar lá, bater o olho, já ativa a extensão, já mostra tudo para ele. Um exemplo de um software, né? Então, é sempre pensar, cara, o que é mais usual para o cliente? Tipo, realmente, existe alguma coisa que o mercado ainda não soluciona? Então, eu acho que sempre pensar nesse fator. Por que a gente não faz, exemplo, mensal, trimestral? Já testamos, queremos testar de novo em breve para algum dos produtos que a gente tem. Mas por que a gente faz semestral e não? Porque o nosso cliente é muito normal que ele já tenha que investir. Então, a gente tem que colocar dinheiro mensalmente nas campanhas de tráfego e assim por diante. Então, se ele tem que todo mês ele vê no cartão dele lá R$150, R$100, R$200, que seja, acaba que ele pensa todo mês se ele vai continuar ou não. E eu prefiro que esse cliente, é muito melhor para ele também, eu prefiro que ele pague R$400 e fique 1 ano comigo, porque eu sei que ele vai utilizar, no começo ele vai usar muito, mas depois ele vai pegar mais prática, ele consegue utilizar a ferramenta de forma mais produtiva, então não tem um custo por usuário muito alto com o passar do tempo, né? E acaba que esse usuário ele começa a ter, ele continua utilizando, e se daqui 1 ano ele continuar usando a ferramenta, é isso que eu quero que o meu cliente, eu não quero ser uma academia, né, que ganha com quem não vai, eu quero ser um software que é utilizado, que a pessoa vê valor, que ela gosta de continuar, que ela queira continuar, né? Depois se ele renovar num próximo ano, mesmo que ele não renovou, eu já criei outras soluções para ele que fez ele comprar de mim novamente. Então, exemplo, eu fiz o Flow Pages, ele comprou a Flow Pages. Qual a estratégia que a gente utilizou? Vamos dar desconto
para quem quer entrar no tracking e tem a FlowPages. Então, mesmo que o cara seja um aluno dos produtos de educação, ele não tem desconto nesse momento com a tracking. Mas se ele é, ele é usuário da FlowPages, ele pode comprar a tracking. Ou seja, ele vê valor também na outra ferramenta, compra outra ferramenta. E um ano, ao invés de eu ter ganhado R$400 com o cliente, eu ganhei R$1.000, R$1.500. E o cliente saiu muito satisfeito. Por quê? Porque ele utilizou as minhas plataformas por um ano inteiro. E se eu cobrasse mensal, provavelmente eu ia colocar R$100 pelo menos para fazer sentido, porque eu sei que o churn, às vezes o tempo de vida do cara ali comigo vai ser 3 meses, ele vai utilizar 3 meses e vai, talvez possa repensar mais, às vezes não tô nem aplicando agora a estratégia, né? Vou pegar esse dinheiro e colocar em tráfego, então eu vou cancelar a assinatura e vou começar a investir mais, depois eu volto, só que se depois eu volto tem um monte de coisa na internet, ele vai para outro lugar. Então a gente prefere, por conta do nosso perfil de cliente, garantir ele por 6 meses, um ano, que acaba fazendo mais sentido pra gente em relação à LTV, né? E mesmo que ele não renove depois, nós lançamos outras soluções para que ele se interesse por outras, compre outras soluções e também seja muito satisfeito, né? A gente tem algo na nossa empresa de questão cultural, que é um dos 5 princípios, que é que o sucesso do cliente é o nosso sucesso, né? Então, se o cliente tem sucesso, se ele aprende, se ele tá tendo resultado, é isso que a gente quer. Porque ele vai comprar outros produtos, ele vai ganhar, a gente vai ganhar. E aí, realmente, nós temos um mercado abundante, né? E muito próspero. Com certeza. Sobre a parte que você falou ali além de ter um bom atendimento, entregar um bom produto, que é sempre que a gente defende dentro da BeyondCode, a parte do empresário agora também, isso também te dá uma previsão de caixa melhor, né? Quando você fecha assinaturas anuais, você pode falar um pouco sobre isso, de como que vocês gerenciam essa questão de, não, agora eu vou fazer semestral, agora eu vou fazer anual, como que isso impacta diretamente o faturamento de vocês? Perfeito. Aí existe um desafio e um ponto positivo. O desafio é que se você faz semestral e anual, sempre vai depender de clientes novos chegando. Porque, em um ano, eu sei que o cara, se ele comprou agora, ele vai comprar daqui a um ano só. Então, eu tenho no mês que vem, eu não vou ter a renovação desse cara que comprou agora. Eu vou ter que ter novos clientes chegando para que no mês que vem eu fature igual. Né? Então, tem que continuar, para continuar crescendo, tem que ter sempre novos clientes chegando. Então, a previsibilidade de caixa, a gente sempre está gerando, oxigenando o nosso canal de aquisição de clientes. Então, por exemplo, nosso canal de aquisição de clientes de conteúdo. Então, vídeo no YouTube, podcast, Instagram, etc. O tempo todo tem novos conteúdos sendo gerados para que novas pessoas cheguem, se interessem pelo produto, tem anúncios sendo gerados o tempo todo. Estamos implementando um novo processo agora para ter anúncios novos toda semana sendo testados, gerenciados pelo nosso gestor de tráfego, para que chegue clientes o tempo inteiro. Então, é um desafio maior de oxigenação da base, então o tempo todo tem que estar novos clientes chegando para esse produto em si, sabendo que você não vai ter uma previsibilidade, tipo, teu MRR no mês que vem, não é tipo, sei lá, 50% do que foi nesse mês. Não, é 0. Você não vai ter um novo cliente novo. Só daqui a um ano. MRR, pessoal, é basicamente o quanto de recorrência que você vai ter sem custa nada um novo cliente. Então, exemplo, você tem 1,5 milhão de MRR no mês. Significa que eu começo o mês já com 1,5 milhão de pessoas pagando pela minha assinatura, exemplo, né? Então, a gente não tem muito isso, só daqui a um ano. Né? Então, a gente já criou algumas estratégias para que depois de um ano, depois de 6 meses, a gente consiga ter o máximo de renovação possível, dando um desconto pro cara, ou fazendo ele comprar uma outra ferramenta, né? Oferecendo uma outra ferramenta, não fazendo ele comprar, porque ele tem que ver muito valor nisso. Só que o ponto positivo é exatamente esse, você conseguir ter um ticket médio maior. Então, ao invés de eu ter um ticket médio de R$100, eu tenho um ticket médio de 400, 500, R$700. Mas esse cara vai ficar um ano. E a questão é que é muito natural no comportamento do usuário que quando ele comprar, ele vai usar muito. Só que depois ele usa menos. Então, no longo prazo, mesmo que você teve um custo mais alto nesse mês que vem, por mais que tenha novos clientes entrando, esse cara que comprou no mês passado, ele não vai estar utilizando tanto o cara que entrou nesse mês. Então, o teu custo não vai ficar estourado, né? Porque às vezes o pessoal pode falar, mas aqui 6 meses está negativo. Não, cara, não tô, porque a gente já consegue perceber que sempre tem novos clientes entrando. Hoje a gente coloca 300, 500 usuários novos para FlowPages, por exemplo, todo mês. E eu sei que esse cara ele vai utilizar menos, porque ele aprende, ele entende a ideia e depois ele fala, beleza, eu vou usar a ferramenta, já sei qual página eu gosto mais, qual eu quero mais, às vezes eu até tenho uma que eu gerei que ficou no meu histórico, que a gente tem isso na FlowPages. Então o cara consegue utilizar melhor depois. E a FlowTrack mesmo é mais custo com servidor, assim por diante, né? Então... Você falou aí, um gancho de uma coisa que você trouxe sobre previsão de depois não ter churn, né? Que você falou que é sobre cancelamento. Tem uma coisa que vocês fizeram que o Uri Levine fala muito, você falou que estava lendo o livro dele, né? Comece pelo problema ali. Que é a questão de eu acho que é crowdsourcing, viu, galera? O nome da palavra. Que é basicamente, você sempre faz isso nos seus lançamentos. Aí eu tô trazendo aqui pra galera que você usa a sua base para testar o sistema. Perfeito. E assim, galera, spoiler aqui, o Gabriel não me mate, o backlog que é gerado é baseado em cima dos feedbacks realmente dos clientes dele. Backlog, que é backlog? O backlog.
O backlog, galera, é basicamente a lista de tarefas, é o to-do ali, é a lista do que a gente vai fazer durante aquele período. A gente trabalha com sprints, né, que é tipo corrida ali. Então, a cada 2 semanas a gente faz pequenas entregas ali pro time do Gabriel usar como funcionalidade, né? Então, isso é uma coisa também que com certeza vai te dar uma previsibilidade maior e vai diminuir muito o seu churn ali, né, que é a parte de cancelamento no final do ano. Então, tudo isso é uma soma, né? Não é só também colocar uma assinatura anual, se você também não colocar um sistema que as pessoas gostem de usar, que é o que você tem feito até agora. Perfeito. A melhor forma eu julgo, né, porque a gente fez sempre assim, como você disse, de você testar um MVP também, é testando com quem é seu cliente, pô. Sim. Então, às vezes, sim, se você desenvolveu uma solução nova para um problema novo do cliente, é muito interessante que você teste com ele, porque ele já comprou o seu produto, ele já confia no seu trabalho, ele já teve algum problema com você e você resolveu, ele teve uma experiência, seja boa ou ruim. Então, ele é a pessoa mais qualificada e é a pessoa que você vai menos ter custo. Porque se você, para comprar um cliente, né, novo no caso, se é uma pessoa que nem conhece o seu negócio ainda, é muito mais caro, porque você vai ter que investir o triplo para você fazer a mesma quantidade de vendas, exemplo, em tráfego pago, por exemplo, que é um cara que a gente conhece, ele só se interessou pelo assunto, ele não confia na sua empresa ainda, na sua marca, etc. Agora, quando é um cliente seu, seja que já comprou, exemplo, né? Então, o cara tem uma loja de celulares. O cara que já comprou um celular, uma capinha, por exemplo, colocou película, é muito provável que ele vai voltar depois no mesmo lugar para colocar película e capinha novamente. Né? Então, se você quer testar agora, vender bateria, carregador de... Como é que é? Aquele... Power Bank. Quero vender um Power Bank agora. Pô, pega a galera que é dos seus clientes, contatam eles, falam, estamos vendendo Power Bank, se interessa pelo assunto? Pô, se de 100 pessoas que você contatou, 50 se interessaram e 20 compraram, pô, que interessante, agora eu acho que eu posso colocar na minha loja um Power Bank, por exemplo. E ele ainda vira seu promotor, né? Vira seu promotor. Comprei o Power Bank lá no fulaninho. E a galera começa a entrar mais gente ainda. Exatamente. Aí vira um canal de aquisição, o próprio cliente. Né? Então, nada melhor do que você testar com o próprio cliente já. Eu acho que para tudo é assim. Porque é um cara que, se você tem um negócio no digital, por exemplo, você tem um contato dele já. Então, os lançamentos nossos que a gente fez ultimamente, a gente teve um lucro muito maior exatamente por fazer isso, cara. Por já contatar o cara pelo contato que a gente já tinha. Então, ao invés de fazer um tráfego para pegar ele com tráfego pago, investir lá 600 mil reais em tráfego, a gente começou a contatar a galera com API oficial, com uma mensagem no WhatsApp, falou, não, vai ter tal dia vai ter uma aula que eu vou explicar tal coisa, você tem interesse nesse assunto? Tenho. Pronto, ele respondia, gerava ali 24 horas de conversa com ele, porque a meta tem a janela de 24 horas, a gente conversava com o cara e mandava ele pro grupo. A gente captou vários leads assim, trouxe várias pessoas interessadas no lançamento e teve um lucro muito maior. Exatamente por levar nesse pressuposto de, cara, o meu cliente, o cara que já comprou de mim, é o cara mais qualificado para comprar novamente o produto que eu quero vender. Fala a linguagem do povo ali no final, né? Ele que diz como é que vai ser. Exatamente. Gabriel, a gente falou sobre Flow Pages. No primeiro mês a gente colocou 300 usuários para dentro da plataforma, né? E a gente já contei com mais de 2.500 usuários nesses meses de plataforma já. Quando você fala. E a questão é o seguinte, o Lincoln chegou a te perguntar a questão de você não ter uma meta para o lançamento do Flow Pages, mas era a primeira plataforma proprietária de lançamento que você estava fazendo. No Flow Tracking, mudou um pouco como vocês enxergavam? Você já tinha uma meta, já tinha uma previsão de retorno, de ROI? Perfeito. Com o número aqui ao vivo, a gente estamos agora com 2.707 usuários na Flow Pages e na Tracking nós estamos com 698 usuários. A plataforma mais antiga aí tem quanto tempo? Tem 5 meses. A gente tem clientes lá que não geram isso em um ano, então é tipo absurdo. Exatamente. Mas assim, eu acho que a galera que tá vendo aqui que quer lançar a primeira vez, sinceramente, pessoal, peguem esses princípios que a gente discutiu aqui que realmente fazem muito sentido. Princípio de MVP, princípio de testar com os clientes que já confiam em você. Todo ponto que a gente passou até agora vale muito a pena considerar. Mesmo que você seja uma pessoa experiente em outra área, vale muito a pena considerar isso, porque é o que eu vejo do pessoal que mais dá certo, assim, no geral também. Não só a gente, mas outras pessoas que dão certo. Como você deu o exemplo do iFood, inclusive, né? Que o pessoal faz muito isso, e outros princípios como um todo. Mas sobre meta, Natália,
Até pro Flow Tracking, assim, a gente tinha uma expectativa maior. Então, em relação ao ponto de expectativa, a gente tinha uma expectativa maior. Porque a gente tinha visto o potencial já do FlowPace, que foi o primeiro software. Vimos como uma dor muito latente do próprio cliente. Então, tipo, ele precisava muito desse produto. E a gente acabou vendo o quanto fazia sentido ter exatamente uma plataforma assim. Então, a gente já tinha expectativa de colocar, tipo, pelo menos 300 usuários para dentro, igual, e foi melhor ainda. A gente bateu quase o dobro em 24 horas, fizemos plantão para atender a galera. Loucura. Foi loucura. Mas deu tudo certo. Mas que problema bom, né? Mas assim, a gente não tinha uma expectativa tão alta também, e nem muita meta, tá? Assim, a gente não trabalha exatamente muito com uma meta em si, ainda que eu ache interessante sempre ter uma logística reversa, né? O que é uma logística reversa? Sempre pensar assim, pô, se eu penso em colocar 300 usuários, ainda que não seja uma meta, mas eu vejo pelo feeling que eu tenho, né? Todo mundo que é um empresário que é experiente na sua área consegue ter um feeling, né? O que é o feeling? Aquele sentimento de, tipo assim, cara, pelo que eu tô vendo vai dar muito certo, né? Tipo, pelo que eu tô vendo vai funcionar, mesmo que não deu ainda, mas você olha que vai funcionar. Então, se tem um feeling bom pro que tá acontecendo ali, vale a pena fazer uma logística reversa e, tipo assim, olha, eu quero lançar por meio de uma live meu software, ou por meio de um influenciador. Pô, então eu vou procurar um influenciador que tem ali, sei lá, 100 mil views no story. Então, um exemplo muito hipotético, tá? Mas vamos colocar um mais factível. 1000 views no story, porque eu sei que de 1000 pessoas que veem ele, talvez 100 pessoas vão ir para um grupo do WhatsApp, onde eu vou comunicar a oferta, e dessas 100 eu vou fazer 50 vendas. A pessoa que está começando, exemplo, né, com influenciador. Ou não, vou fazer esse lançamento com eu como especialista, né? A pessoa às vezes é especialista na internet, vende alguma coisa na internet. Exatamente fazer uma logística reversa, assim, em ter um número pelo menos base. Não fazer muito de forma cega, porque senão também você vai fazer de qualquer jeito. Então, tipo, beleza, vou fazer um story aqui, levar a galera pra cá, ou vou fazer qualquer coisa, trazer poucas pessoas e tentar vender. Aí fica algo um pouco mais amador, na minha opinião. Vale a pena você ter pelo menos um número base. Mas às vezes meta pode frustrar, dependendo da situação, principalmente se não tem histórico. Mesmo com a Flow Tracking, por ser também uma ferramenta nova, por mais que a gente tinha um feeling muito bom, a gente não teve uma meta exatamente assim, uma meta exata. Perfeito. O Flow Tracking, a nossa equipe de suporte estava ativa, né, vigiando, porque todos os lançamentos que vocês fazem é através de lives, entra milhares não, mas muitos usuários a um... Na última eu acho que bateu mais de 1000 pessoas. Na live sim, na live bate. A live bate. Entra muitos usuários ao mesmo tempo dentro da plataforma, então a gente dá todo o apoio técnico, né, para manter a plataforma, para fazer com que a plataforma aguente tantos acessos simultâneos, e a gente estava ali vigiando também a quantidade de usuários, e eu não sei se você chegou a olhar isso, mas deu 200 usuários em 5 minutos de lançamento. Isso. Caramba, isso... É um bom número aí para vocês venderem no próximo. Com certeza. Isso foi, tipo assim, é um resultado... Sim. Sensacional, Gabriel. Inclusive, a gente traz realmente o case de vocês para incentivar e para os nossos outros clientes se inspirarem. A gente está com um projeto bem legal da área de financeira com um cliente nosso para lançar agora início de janeiro. Show. E ele tá bem... pensando como que vai fazer essa parte de lançamento e tudo mais. E o que a gente mais instrui ele é foco em marketing, contrata Agora eu esqueci o nome. Uma pessoa de negócios para ajudar ele? Não. Social media? Não social media em si, mas um influenciador que seja do nicho do seu produto, né? Ele é um especialista em finanças também? Ele é. A plataforma basicamente é para fazer... Trading. Tá. São bots que ficam na internet fazendo negociações, mas no mercado mais tradicional. Não é trade de moeda Bitcoin, por exemplo. É essas mais conhecidas, como Klabin, enfim. Eles têm scripts próprios que já foram testados e ele disponibiliza esses scripts dentro da plataforma. Sim. E consegue fazer a própria... enviar esses scripts para operar direto na bolsa através da plataforma. Então, a gente também é o apoio ali do nosso cliente, né? Precisa de indicação de marketing. Inclusive, é algo que a gente está trabalhando na BeyondCode, um plano de 2026, eu acho que você nem sabe disso.
mas a gente está Ó, spoiler. internalizando uma equipe de marketing, porque o nosso cliente, ele desenvolve o sistema e tem que lançar. Com certeza. E aí, às vezes, é alguém, um empresário de outra área que faz sucesso ali no mercado físico, mas está entrando no digital, ainda não entende sobre o que é fazer um lançamento de um produto digital. Então, Perfeito. acaba que tem bastante dificuldade. Então, realmente, é algo que a gente está trabalhando no ano de 2026 também. Ótimo. Essa é uma ótima forma de identificar um problema que foi gerado e solucionar ele e gerando mais receita para vocês, né? Inclusive, com isso, abre até mais margem para vocês trazerem clientes que nem têm consciência que podem ter um software. Porque às vezes o cara não tem consciência que pode ter um software, ele é especialista em algo e ele quer lançar o software de alguma forma. Às vezes agora, nesse momento, talvez, vocês peguem mais pessoas que já têm consciência, né? E queiram fazer uma parada ou outra, mas não sabem lançar, né? Quando você consegue solucionar esse problema e ganhar também com isso, faz muito mais sentido, né? Ter uma pessoa, realmente alguém para orientar ali na questão do marketing. Eu acho que faz muito sentido sim nesse ponto aí. Ó, Gabriel, vamos lá. Isso aqui vai valer dinheiro, hein, galera? Playbook, a gente falou muito sobre MVP, a gente falou muito sobre lançamento, sobre cuidar mais do cliente, o cliente ser o centro das coisas. Mas se você tivesse que montar hoje um playbook entre 3 e 5 passos para lançamento de SaaS, na sua opinião, como que ele seria? Galera, isso aqui vale dinheiro, o Gabriel vende isso, hein? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa, a venda acontece antes dela acontecer. Então, assim, antes de você vender alguma coisa, antes de você... antes da pessoa ir para a live, tá, e se interessar num assunto, antes dela chegar na tua página de vendas, chegar no teu comercial, chegar no teu time, etc., a forma como ela chegou diz muito respeito a quanto de que você vai converter, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um excelente processo sendo feito antes dessa pessoa chegar no meu comercial, na minha página de vendas, na minha live, às vezes eu vou ter 100 leads chegando no meu comercial e vou vender para 20 pessoas, dependendo do tamanho da qualificação desse pessoal. Agora, se for um processo ruim, eu posso ter 100 pessoas chegando e uma compra. E olha lá. Ou seja, eu tenho uma eficácia operacional muito pior, então meu time vai trabalhar muito, conversar com muita gente para vender para uma pessoa só. Então, o time se desengaja, você tem pouca eficácia nisso tudo como um todo. Então, o primeiro passo, saber gerar antecipação para a venda desse produto. Então, exemplo, no caso do especialista em finanças e tal, que vocês até comentaram sobre o projeto, acho muito bacana. A melhor forma dele ter um excelente resultado com o lançamento dele é mostrando o quanto que isso vai ser eficaz para quem o acompanha. Então, ele mostrar ele operando, ele mostrar o quanto que resolve a dor do cara que, tá acompanhando ele, que quer começar, o quanto que isso faz uma pessoa que não sabe nada sobre o assunto, saber operar só com o software, qual dor a solução exatamente, né? Qual cliente ele quer falar. Então, o primeiro ponto é saber gerar antecipação para isso. Mostrar que realmente aquele produto pode sanar a dor da pessoa que necessita. Segundo passo, então, primeiro, gerar antecipação. Segundo passo, saber com quem ele quer falar. Então, se ele quer falar com todo mundo, por exemplo, uma pessoa que não sabe nada de mercado financeiro e quer começar um processo... Eu estou usando esse exemplo, tá? Só para ficar um pouco mais didático, mas ele quer falar com um cara que já é mais experiente e que só quer, talvez, operar com mais eficácia ali no dia a dia, ou ele está falando com um cara que não sabe absolutamente nada, né? Isso vai guiar muito o marketing dele, vai guiar muito a forma como ele vai comunicar sobre esse produto, sobre esse serviço, etc. E vai gerar realmente um interesse naquele produto. E aí vai descobrir o ICP que a gente fala tanto aqui, né? Aí ele descobre qual é o cliente ideal dele, qual é a pessoa que realmente mais se interessa pelo produto como um todo. Então, acho que o primeiro ponto é saber gerar uma boa antecipação. Talvez o primeiro seria saber com quem você quer falar, mas a antecipação ela vem muito na questão de você... já estou dando a dica prática porque já está construindo, né? Sim. Você pediu o playbook para lançar. Então, saber gerar antecipação, se ele já tem audiência, obviamente. Eu não vou entrar muito nessas ramificações, mas saber gerar antecipação, mostrar o quanto que resolve isso, a dor resolvida, saber com quem ele quer falar. E terceiro, buscar apenas um canal de aquisição e validar só com esse canal de aquisição. Então, não querer validar muitos canais de aquisição no primeiro momento. Eu acho que isso é um baita de um problema. Vai te gerar muito cansaço, tanto para você quanto para o time, de algo que você ainda nem sabe o quanto de receita que pode gerar para a empresa. Né? Então, às vezes, o cara ele quer fazer todos os canais possíveis, ele quer gerar com um influenciador, por meio dele, e nem faz muito sentido, porque se ele já é um influenciador, porque ele vai pegar um outro influenciador exatamente, e o cara vai ter uma comunicação diferente, o cara não está alinhado com a ideia que ele quer passar, daí ele vai
pegar também tráfego pago, colocar um monte de coisa dentro de algo que ele não validou. E queimou uma grana que ele poderia usar em outra parte. Uma grana. E, inclusive, desenvolver mais coisas para a ferramenta, né? Para o software como um todo. Então, acho que o primeiro ponto é saber gerar antecipação e mostrar para o cliente que realmente é algo que sana a dor dele, mostrar isso constantemente, talvez procurar aí outras pessoas que possam influenciar, mas depois de lançar. Né? Então, saber com quem ele quer falar. E terceiro, validar apenas com um canal de aquisição, só um canal, talvez que seja o mais forte dele. Se o cara é muito bom no YouTube, beleza, vamos fazer uma live no YouTube, vamos criar um movimento de vídeos ali no YouTube para criar mais consciência sobre aquele produto, sobre aquela dor necessariamente, e levar as pessoas para um lugar na qual eu vou fazer elas comprarem. Se ele é muito bom no Instagram, em ser um influenciador no Instagram, então vamos comunicar nos stories, postar no feed ali por um bom tempo para gerar engajamento. E ver realmente o engajamento é uma excelente forma de metrificar se algo vai funcionar muito bem ou não. Porque se a galera engaja, se a galera pede, se a galera fala, pô, eu gostaria, tarará, como que funciona? Daí faz mais sentido, o cara tem um feeling melhor. Então, pegar talvez o canal de aquisição mais poderoso dele. Às vezes o pessoal pode ser time comercial. Então, pô, tenho vários leads aqui que já compraram várias vezes de mim. Talvez esse seja o melhor canal de aquisição. Talvez comunicar todo mundo, falar, galera, vou fazer um lançamento tal dia e vou levar... Lançamento não, mas vou fazer mostrar o meu produto tal dia que eu tô lançando, que faz isso, aquilo. Tem interesse, responde sim, que meu time vai te levar para um grupo exclusivo. Pô, só com comercial você consegue validar isso. E aí faz uma live simples lá explicando o produto, quais dores resolve e qual a condição especial para aquele momento. Né? Então, eu acho que de forma muito simples, talvez seriam os 3 passos de saber com quem você quer falar, ter exatamente gerar uma antecipação para esse público, para que ele chegue no canal de aquisição já tendo vontade de comprar. Então é muito difícil você convencer o cara depois que ele já chegou na cara do gol. Pô. Ele precisa chegar na cara do gol já com o gol feito, vamos dizer assim. Ele tem que chegar ali já com consciência do produto, consciência da dor dele, uma consciência elevada, inclusive, que é a sua empresa que ele quer, que é o seu software que ele quer, que não é outro, que não é outra ferramenta, e aí validar só com um canal de aquisição. Anota, hein, galera? Anota. O cara que já lançou 3 SaaS aí, deu muito certo, então... A experiência falando. Lançando o terceiro. Não, teve o primeiro que era o de cortes. O de cortes a gente foi não foi um SaaS, foi um produto, tem razão. Foi um produto, tem razão. O terceiro, pegando esse gancho aí do terceiro SaaS, o que você pode contar pra gente do SPY? O SPY, ele entra aí também como... uma ferramenta para completar as ferramentas do Flow? Ótimo, perfeito. Pessoal, lembrando assim que esse playbook, por exemplo, é aquilo que a gente validou e a gente acha interessante, tá? Se você às vezes tem muito mais experiência, peço licença para falar, eu falei. Porque às vezes tem gente que validou de outra forma completamente diferente. Com certeza, não é uma verdade universal, né? É um modelo. Ele pede licença com 3.200 usuários na plataforma dele em menos de 6 meses. Exato, tipo assim, mas eu acho que realmente vale a pena fazer isso porque tem gente que validou às vezes totalmente diferente. Eu acho difícil, às vezes, fugir muito dessa receita de bolo, assim, sabe? Sim. Mas, de qualquer forma, empresas são... Para um cara que tá um pouco perdido, eu acho que já é um norte para ele, né? Igual a galera vai perguntar, fazer faculdade, qual que eu faço? Aí a galera indica um norte, entendeu? Exatamente. Não que seja a verdade absoluta. Eu acredito que por mais que tenham muitas formas diferentes de fazer, eu acho que essa seria a receita de bolo, né? Aí depois que o cara virou mestre, né? E ele faz o que ele quer com a receita, né? Ele muda a receita do jeito que ele quer. Sim. Tem muita gente que tá assistindo a gente que provavelmente é mestre já nisso, ou já fez muito, então é por isso que eu comentei aquilo que mais funcionou pra gente. Mas muito do que você falou tá no livro do Uri Levine, então só o cara que fundou o Waze só, então acho que tá no caminho. Estou bem amparado, talvez. Mas sobre o SPY, ele vai entrar exatamente para solucionar uma última dor latente do nosso público, assim, uma dor mais forte do nosso público, que é a ideia de mostrar produtos em tendência, né? O afiliado ele começa também muito inseguro em relação a, tipo, qual produto eu escolho, para qual nicho eu vou, talvez valha a pena eu testar 1, 3, 5 produtos. A SPY ela vai vir como uma ferramenta de espionagem do que está mais funcionando no mercado, né? Então ela vai mostrar os produtos com maior tendência, o que tem mais anúncio rodando, o que está mais funcionando. É uma ferramenta que a gente não pode exatamente dar muitos detalhes, porque a gente está em desenvolvimento ainda e a gente pode mudar muita coisa. Mas a essência dessa ferramenta é exatamente ela conseguir sanar uma última dor, né? Que as duas principais são: o cara tem falta de tempo, então às vezes o nosso cliente é uma mãe que trabalha o dia todo, que tem pouco tempo para fazer, tem 30 minutos, 1 hora, que ela tem que estar cuidando do filho e fazendo o que ela tem que fazer. Então a ideia da Flow ela vem como, a Pages, né? Facilitar a criação de páginas, entregar a página pronta para a pessoa com IA, toda pronta só para colocar na ferramenta. A Tracking, ela vem para em questão de gerenciamento, de conversões, ela vai
ser tipo um hub onde o cara consegue olhar todas as vendas que ele faz em várias plataformas, essa conversão que subiu, quanto que ele gastou de anúncios e assim por diante. E a Spy vai vir como uma recomendação, um direcionamento para a pessoa em relação aos produtos que ela vai anunciar, o que faz mais sentido, o que faz menos sentido, assim por diante. Então vem aí como uma terceira solução dessa tríade de problemas e dores que a gente identifica no nosso cliente. Legal. E é um plano também que as 3 ferramentas, elas se interliguem, né? Exato. Que realmente vire o Flow Ads, talvez, que a gente tinha Inverter uma conversado. Inverter a ordem, exatamente. Teve algum motivo aí de você, quando você fechou o Flow Tracking, você não colocar as funcionalidades do tracking dentro do Pages e fazer Perfeito. realmente o Ads? Se tornar referência em cada área. Tipo assim, é muito difícil encontrar um restaurante que é referência em pizzaria, sushi, churrasco e sorvete, né? Porque, pô, se eu tento fazer muita coisa, eu não vou me tornar referência em alguma coisa. Então, a gente preferiu dividir as ferramentas, porque aí eu consigo colocar muito investimento e horas de dedicação em uma ferramenta para ela se tornar muito boa naquela área. Então, em páginas, eu consigo dedicar muitas horas de tempo numa outra ferramenta, ela vai se tornar referência em traqueamento e também na questão de espionagem. Então, o fato de diversificar é realmente fazer com que a pessoa ela tenha excelência em cada uma das áreas. E a ideia de interligar todas as ferramentas é modelar, tipo, por exemplo, o que a gente vê na Apple, por exemplo, né? A Apple, ela te obriga quase a utilizar todos os produtos dela. E faz muito sentido. Porque se eu me garanto na minha qualidade e eu acho que sou muito bom naquilo que eu faço, né? E eu acho que todo empresário tem que ser bom, não se sentir bom, mas ele tem que, conseguir ter confiança de dizer, velho, eu faço o meu melhor. Eu acho que essa tem que ser uma busca constante. Você pode não pode ser arrogante, né? Dizer que eu sou o melhor exatamente, mas você tem que, pelo menos, ter confiança de você estar fazendo o seu melhor constantemente. E eu acho que se a gente confia nisso, né? Pô, eu faço o meu melhor, eu tô o tempo todo comprometido com o meu cliente, tem muito resultado, etc. Então, eu quero que ele utilize minhas ferramentas mesmo. Não quero que ele use uma e a outra ele vá para um concorrente, né? Eu quero buscar que ele utilize todas. Então, a ideia é fazer com que o cara que usa uma, ele veja a ideia da outra, tanto que a gente usa a mesma cor da marca, para a pessoa bater o olho, ela ver que faz sentido ela utilizar em todas. O brand total da ferramenta, né? O brand total da ferramenta. Então, acho que é por isso que a gente foi por esse caminho, para fazer com que a pessoa utilize 100% das nossas ferramentas e realmente tenha o problema dela resolvido. Perfeito, Gabriel. Pela história aqui que você contou, você não iniciou no mercado de SaaS, né? Você começou empreendendo de forma diferente no mercado de educação, no mercado de afiliados, passou pelo mercado de educação e aí ingressou no mercado de SaaS recentemente, com resultados aí inacreditáveis, né? Mas é admirável tudo que vocês conquistaram, claro. Vocês já tinham uma estrutura de empresa, já tinha uma audiência para fazer os lançamentos. Isso, inclusive, é algo que quem está em casa tem que pensar. O Gabriel, ele tem os resultados que ele tem hoje porque ele já tinha uma audiência muito grande. Você, empreendedor, que você quer lançar um produto e... sem ser referência na área, talvez possa ter realmente um pouquinho mais de dificuldade, mas existem estratégias para você contornar essas dificuldades, como contratar uma boa equipe de marketing, influenciador e tudo mais. Mas o Gabriel chegou aqui justamente porque ele já tinha estrutura de empresa e já conhecia bastante sobre o negócio. Perfeito. Gabriel, algo que a gente chegou a conversar hoje mais cedo, né? Agora no mês de dezembro a gente está fazendo 1 ano de parceria, 1 ano que a gente fechou o primeiro projeto, que é o projeto do Cortes. Fazendo aniversário, hein? Fazendo um aniversário. E a gente teve uma reunião com os nossos sócios, eu, o Lincoln, o Hélio e o João, que estão em casa assistindo a gente, né? Que estão demais também. Um abraço pra eles aí. Um abraço pra eles. Eles não puderam participar dessa vez, mas nos próximos podcasts eu vou trazer eles com certeza. Boa. Cada vez um co-host, né? Mas a gente conversou e a gente trouxe pra você hoje um brinde da Beyond Code. Algo agradecendo mesmo a parceria. Caramba! Não, tem caixinha personalizada. Tem caixinha personalizada. Aqui, House. Muito bom. A galera tá curiosa aí pra ver já. É isso aí, cara. Isso aí é só um símbolo da nossa parceria. Espero que você goste do brinde, como a Natália trouxe. Vai que eu vou gostar, pô. Olha só. A primeira é ela. E a segunda... Caraca! Cara, a gente é uma empresa de tecnologia. Esse carinha aí vai te ajudar com reuniões. Ele tem IA embutida nele. É o... Caraca!
É o AirPods Pro 3. Esse daí, cara, é muito legal. Tipo, reunião que você estiver fazendo em inglês, dá pra você traduzir em tempo real nele. Mano, que incrível, velho. Obrigado demais. Muito obrigado, De Natália. nada, Gabriel. Caraca, eu Ainda não esperava nem a mais- pau por isso. Agora, ele virou um cara internacional. Semana passada tava lá em Dubai. Agora, Agora tem se o o inglês foninho. estiver arranhando um pouco, ou se ele não entendeu os indianos, agora tá lá. Olha que camiseta. A camisa que a gente também tá aqui hoje. Muito bom. Anti-Bug Social Club. Tem pra vender já? Ah, não. Em breve a gente vai abrir a Em lojinha, porque breve. tem, cara, muita gente tá pedindo. Sensacional. Gabriel, cara, pra gente fechar aqui hoje, primeiro eu queria te agradecer pela participação, mas eu queria que você deixasse pros empresários um conselho. Sei que já montou playbook, já falamos muito sobre estratégia, mas se pudesse dar um conselho, cara, pro empresário ali que tanto o que tá começando, iniciando, quanto o que já tem um negócio tocando e quer expandir igual vocês fizeram. Qual seria esse conselho que você gostaria de ter recebido lá atrás? Caraca. Acho que toda resposta simples pra uma pergunta complexa é a resposta errada, tá ligado? Mas, cara, se eu pudesse talvez dar um conselho pra quem... Assim, até porque o meu tempo de idade e tempo empresarial não é algo de 20 anos, né? Eu tenho 23 anos, então, tipo, é relativamente pouco tempo. É pouco tempo, na verdade. Mas eu acho que tem muita ligação com... Eu posso dar alguns pontos? Pode. Vamos pontuar? Bem Beleza, boa. rápido. Primeira coisa, saiba valorizar pessoas. Então, saiba que você não consegue chegar muito longe sozinho. Você não vai chegar muito longe sozinho. Então, saiba valorizar pessoas. Considere elas importantes para o seu crescimento. Entenda que vale muito mais do que capital, dinheiro, né, capital financeiro e assim por diante. Você precisa de gente boa junto com você. Até porque, mesmo que você seja bom em muita coisa, uma hora você vai se limitar. Você tem 24 horas, então você não consegue chegar muito longe sozinho. E uma segunda coisa que eu poderia dizer é ter muita resiliência, proteger o seu ambiente e pare de ouvir quem não faz mais dinheiro que você e quem não chegou mais longe que você. Eu acho que é isso. Show. Gente, esse foi o primeiro episódio do nosso novo projeto, o Beyond Coach Podcast. Se você é empresário ou dono de uma ideia que está em casa hoje assistindo esse podcast e que se identificou com a conversa que a gente teve aqui hoje e acredita que a Beyond Coach pode ajudar você a construir o sistema, não somente tecnologia, mas estruturação do produto também, fazendo uma parceria, igual a gente tem uma parceria com o Gabriel, com o Thiago, com a Lara, né? Sim. Seus sócios. Uhum. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link de formulário para você poder cadastrar e o nosso time comercial vai entrar em contato para a gente poder entrar numa reunião de consultoria para entender o seu negócio, te dar bons insights. Pode ser que a gente não venha fechar, mas que a gente consiga aí contribuir com algo para o seu produto. Esse foi o Beyond Coach Podcast. Agradeço o Lincoln por ter aprovado esse novo projeto da Beyond Coach, por ter topado também participar nesse primeiro episódio. E agradeço também, Gabriel, por Muito ter obrigado. topado. Eu que agradeço, gente. É participar. uma honra ter participado do primeiro episódio do Beyond Coach Podcast. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso e uma excelente forma de ajudar o Brasil a crescer e realmente os empresários terem mais acesso, assim, conseguirem resolver mais problemas com tecnologia no geral. Muito obrigada. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, gente.